Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso admirável novo podcast brasileiro. É um prazer muito grande ter vocês que sempre estão nos acompanhando, nossos queridos ouvintes. E eu quero dar o meu alô aqui para o meu amigo Thiago Bentes. Tudo bom, Thiago? Fala, Buquinho. Tudo beleza? Tudo certo. Certinho. E hoje a gente tem um convidado aqui muito legal. Aceitou aí o nosso convite e desde a gente quer agradecer. E o nome dele é Serginho Cunha, ator, humorista, produtor cultural, radialista e mais coisas aí que você terá a oportunidade de saber a partir deste momento aqui com a gente no nosso podcast, que a gente vai bater esse papo bem legal com ele e a gente vai ter oportunidade aí de ficar sabendo sobre várias curiosidades. Serginho Cunha, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom com Fala, você? meu parente, tudo bom? É preciso Tudo bem. explicar para as pessoas que parente aqui no Pará é como irmão ou irmã. Então é como falar, ei mano, ei mano, ei mana, o caboclo chama de parente. É só para explicar para as pessoas, porque tem gente que não entende, tem gente que me pergunta assim, mas eu sou teu parente? É verdade. Nosso Pará tem muitas peculiaridades. Muito. Muitíssimas. Tu tá em Belém direto agora? Tava no Rio de Janeiro um tempo desse, né? Velho, eu vim na pandemia, porque eu me especializei em show para eventos, saca? Eu não vivo mais exatamente da noite, eu vivo de eventos, ou seja, eu passei 2 anos sem ganhar dinheiro. E aí eu estava lá no Rio parado, gastando a poupança que eu tinha, e resolvi vir em Belém cuidar das minhas coisas aqui. E aí a gente chegou a parar, parou, tomou açaí e ficou. A gente chega aqui, então eu fiquei este ano, pelo menos eu vou ficar mais aqui, talvez até o meio do ano que vem, aí eu volto para o Rio. Ah, entendi. Como é que. Lá no Rio, então, é show pra empresas em É, geral. eu faço teatro, mas eu me especializei em eventos, saca? Então eu faço qualquer coisa. Tem uma nova profissão no mundo que chama consultor de bom humor. É o cara que entra nas empresas para mudar o humor dos funcionários, e aí você ativa uma produção positiva, maior criatividade. Tem uma ciência que estuda isso, que estuda o riso, que chama gelotologia, que vem de gelos ou gelos, que eram dos deuses da Grécia Antiga. Então, hoje eu tenho respostas científicas para mostrar e para te dizer a importância do bom humor e os malefícios a importância do bom humor e os malefícios do mau humor. Então, eu me especializei, então eu tenho um show de humor para eventos, né, para qualquer tipo de evento, e tenho um show motivacional que chama Rir é o Melhor Negócio, em que eu mostro para as pessoas isso. É, como é importante para elas no ambiente de trabalho, na vida delas, no ambiente entre amigos, enfim, no todo, a importância do bom humor. Tu tá nesse ramo há quanto tempo? No ramo dos eventos, primeiro, aí, para as empresas, mas eu também Cara, quero eu saber do humor, comecei a né? fazer teatro com, sei lá, com 9, 10, 11 anos. Tá? Minha primeira peça foi Romeu e Julieta, claro, eu fiz o Romeu, sempre fui bonito. E aí, aos 16 anos, eu chamei minha. Não, tipo, entre 17 e 19 anos, eu chamei minha família, não me lembro bem a data. Chamei minha família porque eles tinham um plano para mim, eu ia ser advogado e diplomata. E aí eu cheguei e falei que ia ser ator. Naquela época, eu tenho 59, naquela época, ator era um significado assim, tipo maconheiro ou gay, né? Ou viado, como as pessoas chamavam. Então, era um outro mundo, foi outro dia, mas era um outro mundo. E aí, eu nunca fui nem maconheiro e eu sou hétero, eu poderia ser gay, não interessa isso, mas eles não acertaram. E aí eu fui trabalhar, velho, fui trabalhar para sustentar meu vício, que era o teatro. Daí, depois de muito tempo, eu fui professor da PUC, do Mackenzie, lá em São Paulo. Eu era, assim, super, como é que diz assim, eu estudava muito e tudo. Aí eu conheci o Costinha, cara, lá no Rio, em Ipanema, num quiosque onde ele frequentava os domingos. A gente tinha uma turma, e aí o Costinha ia para lá, ele era um cara assim, super tímido, é, por incrível que pareça, né? E o pessoal pensa que todo humorista é jogado na vida. E aí o Costinha dizia, você tem que montar um show de humor. Ele falou umas 3 vezes para mim. Eu montei e, cara, aí fui-me embora e fiquei em cartaz no Rio muito tempo. Eu sempre vim para Belém, sempre viajei.
Aí eu fiz o Jô, fiz Faustão 7 vezes, fui fazendo os programas e tudo. Mas a minha espiritualidade me trouxe um despojamento de vaidade, sabe? É complicado explicar isso, né? A gente ser despojado de vaidade sendo artista. Ela me trouxe um despojamento. E eu busquei um caminho mais tranquilo para mim. E esse caminho era os eventos. É um caminho que não exige para mim um excesso de vaidade, um excesso de orgulho, sabe? Que não exige para mim estar brigando com ninguém por um lugar ao sol. Então eu me tornei especialista em eventos. Eu estava com a vida boa, bacana, aí veio a pandemia, acabou tudo, 2 anos sem trabalho, eu tive um AVC no meio da pandemia, me curei, né? Deus foi incrível. Eu era para. Os caras falaram que eu ia me curar em 6 meses, um ano, em 2 meses eu estava praticamente curado, eu fiquei sem o lado direito, e agora que as coisas estão voltando, agora que os eventos estão voltando. Então, essa minha história é uma história comum do brasileiro, né? O artista sofreu muito na pandemia, continua sofrendo, porque, infelizmente, esse governo, eu não quero falar de política, mas ele virou as costas para a classe artística, né? E a gente sofreu muito. Mas é a história da maior parte das pessoas, né? Que sofreram muito na pandemia e que estão agora respirando, né? Quando tu tiveste esse AVC? Cara, foi ano passado, entre abril e maio, tu sabes que eu fiz um monte de exames, até hoje eu não descobri o que eu tive, os médicos não conseguem dizer por que eu tive um AVC, porque meus exames, eu engordei um pouco na pandemia, mas os meus exames nada justifica eu ter tido um AVC do jeito que eu tive, então eu dormi bom, acordei sem um lado. Quando eu fui me levantar, caí, porque a minha perna direita, meu pé e um pouco do braço, o rosto não, mas um pouco do braço, não estavam funcionando direito. Rapaz, tu mora sozinho? Só mora tu e a Zara? Porque lá no Rio eu tenho minhas irmãs e tal, mas eu, a Zara e o Pepe aqui, que é meus cachorrinhos, né? Meus manos. E aí, cara, no auge da pandemia, eu não queria ninguém aqui em casa, porque imagina, eu com AVC, pegar a pandemia, pegar o vírus aí, e vendo meus amigos morrendo, as pessoas sendo entubadas, aquela loucura toda. Então, cara, eu precisei de muita ajuda. Então, a ciência com a espiritualidade, as duas coisas se juntaram. E graças a Deus, em 2 meses, 3 meses, eu estava andando livre, tranquilo, sabe? E é claro que com o tempo você vai melhorando cada vez mais. Mas os fisioterapeutas e tal, aqui tem uma faculdade chamada UNAMA, a Universidade da Amazônia, eles me chamaram lá, eu fui curado lá pelos professores, os alunos, e eles faziam uma festa comigo, porque as pessoas pensavam que eu ia ficar um ano para me curar, sabe, assim, tal. E aí, enfim, essas coisas que a gente tem que ter fé, né, mano? Tem que ter fé. E tu já tá de volta na pista, então? Para os Pô, eventos, para cara, os shows, para tudo. só não consigo sambar ainda. Minha perna direita ainda não responde a certos comandos muito finos. Eu estou trabalhando nisso. Então, eu tenho força, tenho arranque, tenho tudo, mas se tu mandar eu escrever, sai um pouco garranchado ainda. Então, é só isso. Mas isso é o de menos, cara. Tá tudo funcionando. Tudo mesmo. Bom, bom. Do lado direito. Mas isso por isso o Book também não sabe sambar até hoje. É Pô, verdade. sabe? Tu sabes que o samba tá no meu sangue, cara. Eu gosto de tudo. Eu sou eclético em relação à cultura, em relação à música, mas o samba, cara, tu é doido. O samba faz parte do meu sangue. Eu acho que Deus gosta de samba, cara. Deus. Acho que Cristo, se tivesse aqui hoje, ia sambar bacana, cara, sabe? Porque ele andava nesses lugares, né? Ele andava onde ele podia tocar o coração das pessoas. E aí, nesses lugares, tem muito samba. Eu acho que Deus gosta de cultura e ama as pessoas. Isso com O... certeza, velho. Por isso que ele Sim, andava por isso que Cristo andava entre as pessoas, cara. Cristo andava entre os pobres, porque tu sabes que os ricos, o coração é muito duro. Então ele escolheu andar. Então imagina hoje Cristo, onde ele iria andar, entendeste? Então, com certeza os artistas estariam do lado dele, não tenho dúvida. depois, se tu tiver uma dica aí para mim, para eu tentar aprender a sambar, me fala aí que até hoje eu tô tentando. Rapaz, tem aula, né? Tem aula. Dizem que todo mundo pode dar uma rebolada e tal. O cara não vai ser o maior sambista do mundo,
mas é tudo uma questão de exercício, né, velho? É exercício. Agora, tem gente que é muito dura, velho. Tem gente que é dura pra caramba, tem gente que não consegue. Pois é, no meu caso, eu sou meio penso. Eu acho que isso que atrapalha. O meu lado esquerdo ele é todo endurecido. Eu sou o famoso pisa fundo, pisa raso. E o meu quadril, ainda, o fisioterapeuta descobriu que era duro na penúltima sessão, depois de eu ter feito 30. Aí o cara, era pra te ter me falado no início. Aí eu, pô, mas tu viu na avaliação. Aí, poxa, me esqueci. Aí eu fiz mais de 30 sessões e continuo com o quadril duro, pisando fundo e pisando raso. Tu sabe que é legal fazer, não vou me lembrar agora, é fisioterapia, né? Como é que chama essa? Cara, tá na ponta da língua, é muito chato quando uma coisa tá na ponta da língua e a gente não consegue falar, né? Como é que É a é minha essa vida. fisioterapia que é mais moderna, que a pessoa se pendura e tal? Pô, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome e te falo. Isso Pilates? é Pilates. Ah, Pilates, tá. né? Pilates diz que solta tudo, mano. Traz o corpo pro lugar, sabe? Aí, Eu, Thiago, fica a dica. eu sou todo fumado, cara. Eu nasci com o pé torto. Meu pé direito era torto. Sabe pé bola, assim, o pé quando é bola? Eu, com Uhum. 15 dias, engessei a perna. Eu tenho uma foto ainda minha, bebê, com 15 dias, engessei a perna direita. E também passei, foi um ano, né, de gesso. Eu passei 2 meses com as duas pernas engessadas e um ferro ligando um gesso ao outro. Eu não sei porquê, era assim que se curava. O fato é que eu me curei, cara. O meu pé é normal, bom. O médico, na época, chamou a mamãe e disse assim: Olha, a senhora quer ver o seu filho bom? Quero, então não escute mais ninguém, porque vão fazer de tudo para parar o tratamento, porque parece sofrimento, mas ele precisa disso. E realmente eu fiquei com o pé bom, mas eu era todo torto, desde criança. Tu cresceu por onde em Belém? Por quais Cara, bairros em eu Belém? sou do Reduto, velho. O Reduto é perto da Doca. O Reduto é um bairro, para quem não conhece Belém, é um dos bairros antigos, é um bairro, talvez o segundo ou terceiro bairro depois da Cidade Velha. E é um bairro que é próximo do rio, porque aqui em Belém a gente é banhado, né, pela Baía do Guajará, que parece um mar, né? As pessoas imaginam. Tem gente que quando chega em Belém olha aquele mar, diz, meu Deus do céu, cara, como é que pode? É muita água, né? Muita água. Por exemplo, a Ilha do Marajó, que é aqui próximo, é um mar, né, de água, assim, para quem é aqui. E não dá para explicar a extensão, né? E tem épocas, como agora, em que atravessar para lá de barco é uma loucura, cara, porque parece que tu tá num furacão. Hum. A maré é de com força aqui na Amazônia. Tem horas do dia que o negócio fica tenso, né? Quando está subindo, as pessoas podem procurar no YouTube, por exemplo, imagens assim, a travessia, coloca lá, travessia para o Marajó, travessia de Belém para o Marajó, coisas assim. Cara, tu vê um barco assim, tu olha, parece um barquinho de papel no meio do mar, assim. Ele É. sobe, ele desce, é uma loucura, velho. Não é para qualquer um, não. O rio aí é muito grandioso. Muito grandioso. Tudo aqui é grandioso, né? Tudo é grandioso. Infelizmente, a gente está sofrendo um ataque. A gente sempre sofreu ataques aqui na Amazônia, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem sofrido muito. Eu espero que nesses próximos anos a gente possa repensar nisso, porque a gente esquece, cara. Sabe o que eu acho engraçado? A gente fala de Deus, né? Todo mundo fala de Deus, eu amo Deus, porque Deus. Cara, a natureza é Deus físico, é o Deus físico, cara, é a criação. Quando a gente fala de criação, é a natureza. E aí, cada vez que a gente destrói a natureza, é como se a gente estivesse destruindo Deus, estivesse sacaneando ele, sabe? Aí depois vai para a igreja rezar. Isso eu não entendo das pessoas. Elas fazem um monte de cagada, depois vão para a igreja achar que não, sei lá, não sei o que elas acham. Então a gente está destruindo tudo, velho. As águas aí sendo destruídas, a mineração entra com mercúrio e vai destruindo tudo, a gente destruindo os índios. A gente fala dos índios, mas eles são nossos bisavós, tataravós, sabe, de todo mundo. Eles é que estavam aqui, mano. Eles que são dono da terra. Então, isso é uma discussão difícil, sabe? Porque as pessoas querem. A gente vive no mundo de ter, né? Eu quero ter é meu, é meu, é meu. E a natureza não é nossa, mano.
não é nossa. E a gente vive aqui, a Amazônia é a natureza pura, né, velho? É pura, Puríssima. né? Puríssima. A gente faz uma distinção, a gente que é mais daqui da teologia, vamos dizer assim, da teologia protestante, a gente faz a distinção acaba tendo um caminho parecido em alguns pontos, mas a gente faz uma distinção de que, tipo, pra gente, a natureza não é Deus, não é a manifestação física de Deus, mas Deus se manifesta na natureza, né? Então, quando alguém ataca a natureza, ele ataca Deus também. Exato, Porque perfeito. é a criação do Senhor, só que a gente faz a distinção de que Tá. Deus não é sua criação, né? Mas é isso, cara, é isso. A gente tem um bom livro sobre isso, que há alguns anos fez sucesso, e ainda faz, chamado Discípulo Radical, do John Stott. E ele fala muito disso, ele fala, você é um cristão, você tem que ter compromisso com a natureza, sabe? E ele fala muito de como não faz sentido você se professar um cristão e não ter compromisso com o meio ambiente, sabe? E eu É também, porque eu concordo isso contigo nesse ponto. Porque é a manifestação, é exatamente o que estás falando, a manifestação de Deus, ela está ali, em cada pedaço. Se tu pensares no céu, no arquétipo do céu, são os reinos em harmonia, sabe? Deveria ser assim, nós com os outros animais, a gente esquece que é animal também, mas nós com os outros animais, com as plantas, as folhas, as árvores, a terra, a água, o ar, tudo em harmonia, porque é a criação, é a dádiva do cara lá de cima, velho. E a gente não tem respeito por isso, como se a gente. Aí o que eu acho engraçado é isso, é que o cara despluga a natureza de Deus, como se a natureza fosse uma coisa e Deus não tivesse nada com isso. Aí ele quebra tudo, arrebenta com tudo, e depois vai na igreja lá como se não estivesse fazendo nada. Exatamente. É muito falta Uhum. de, falta de, falta de boa educação também, falta de bom Ah, ensino. com Falta certeza. muito da gente ter sido ensinado, né, cara? Eu fiz uma postagem outro dia que a postagem era simples, sabe? A saída é educação, não tem outra saída, mano. É educação, sabe? É, Infelizmente, a gente, falando de Brasil, a gente fechando e pensando só no Brasil, a gente vem de uma. A gente foi colonizado, né, por um povo muito ignorante, né? Os que vinham para cá eram os que estavam sobrando lá em Portugal. E quero te dizer uma coisa, Tiago, a Amazônia aqui, porque tudo era Pará, tá? Não Uhum. tinha Amazonas, Pará, Acre, tudo era Pará. Depois foi se dividindo. E a Amazônia, ela entre as regiões do Brasil, é a região que menos teve escravidão, porque aqui não tinha lugar para grandes terras, era tudo complicado, mata fechada e tudo, né? Então, a escravidão foi menor aqui. E o povo que veio de Portugal para cá, então, e não só de Portugal, mas também os ingleses, os holandeses e tudo, cara, eles vieram com uma cultura muito, muito melhor. Tanto que São Luís boa parte de São Luís é feita pelos holandeses. E uma cultura muito melhor. Mas aí os portugueses vieram aqui, tomaram conta de tudo, e aí nós tivemos a Guerra dos Cabanos aqui, que foi uma das guerras que mais durou para a gente, porque a gente queria a independência, né, do Brasil, a gente queria ser independente, e uma das guerras mais sangrentas, que mais durou, foi a Guerra dos Cabanos aqui no Pará, onde milhares e milhares de homens e mulheres foram dizimados aqui pelo governo português e por parte do governo brasileiro, que já se misturava com o governo português, né? Então, tem uma história incrível. Quem quiser conhecer a história da Amazônia, coloca aí Cabanos, tem muitas coisas a serem ditas, porque a população, não só de Belém, mas do entorno, das outras cidades, se reuniam, lutavam. Cara, era uma coisa incrível. E então a sociedade era mais culta aqui do que no Brasil. Mas a gente, infelizmente, a gente foi colonizado pela cartilha deles. Da cartilha dos outros. E Serginho, É, me é. parece assim que tu é muito apaixonado pelo Pará, né, cara? Sou, cara. Eu sou pela Amazônia. Olha só, volto a dizer, eu sou apaixonado pela natureza. É, é, eu falei antes para vocês, eu tenho uma linha, minha linha é o amor. Eu não ando noutra linha, mano. Há alguns anos
eu criei, eu me tornei é, é, mais crente em relação à espiritualidade. Eu conhecia a Umbanda. É, primeiro, eu preciso dizer a vocês que Umbanda é amor. Não há nenhum movimento na Umbanda, 1% não existe nenhum movimento contrário ao amor. A Umbanda poderia ser chamada da religião da natureza, tá? É culto à natureza, não é no sentido de culto à natureza. O mesmo Deus da Igreja Católica, da igreja Evangélica, é o mesmo Deus da Umbanda. Jesus Cristo é quem é o governador, é quem é o chefe da parada, tá? Mas é amor, amor, amor. O que acontece é que as pessoas fazem um monte de bobagem e aí colocam lá o nome da Umbanda, e como existe na Igreja Católica, como existe no Candomblé, como existe em algumas igrejas evangélicas, quer dizer, o homem vai lá e deturpa tudo. Então eu pude conhecer esse amor pela natureza, entendeste, velho? Através da Umbanda. Então, cada dia mais eu me apego a essa região por toda essa natureza que a gente tem aqui, sabe? Que é a nossa, que é vida, né? Que são nossos, é uma unidade, sabe? É uma unidade. Nós, humanos, os outros animais, como eu disse, os outros reinos, a terra, a água. A gente não vive um sem o outro, cara. Uhum. Entendi. Então, é mais ou menos isso. Então, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por Belém, cara. É difícil dizer eu sou apaixonado pelo Pará. São 146 municípios, sabe? Se tu fores pensar, o Amazonas ainda é maior. Então, eu sou apaixonado pela Amazônia, por tudo que representa, por tudo que... A minha ligação com Deus, ela é, de certa forma, refletida através da natureza, entendeu? É mais ou menos isso que eu talvez queria te dizer, e por isso eu sou tão apaixonado por essa região aqui. Eu gosto muito do Rio, muito. Gosto de morar no Rio, muito. Eu sou apaixonado por praia, sabe? Uhum. Também. Mais do que por folha. Na época, hoje eu saí de. Hoje eu sempre passeio aqui com os meus cachorros. Eu moro aqui em Belém, na Brajeguiar, é uma rua onde tem mangueiras, tem um túnel de mangueiras aqui, né? São muitas mangueiras. Eu moro no quinto andar, se eu esticar meu braço aqui, eu pego na mangueira. Tem época do ano que, às vezes, eu faço um pedaço de pau, faço tipo um pedaço como é que é, vassoura, né? Uhum. De pau da vassoura, faço tipo como é que eu, como é, um coador assim, né? Aí Uhum. pego a manga, cara, puxo a manga. Então a mangueira está aqui encostada no meu prédio. Então eu desço aqui com meus cachorros e tal, passeio com eles, e eu não sei mais porque eu estava falando isso. Mas, rapaz, tu pega a manga da janela? Eu pego, cara, quando tá a época de manga mesmo, que tá coalhado, como diz, eu pego assim, eu pego com a. Eu faço tipo um coador, assim, eu tô tentando explicar, né? Na Uhum. beira do pedaço de pau, estico assim e puxo e eu consigo pegar a manga. O Pega, muito bacana, olha. PP carioca, saca? Ah, sim, lembrei por que eu estava falando isso. Porque tem maruim ou mucuim, chamam de mucuim ou maruim, é um bichinho que tu praticamente não enxerga, saca? Uhum. Imagina um mini carapanã, um bichinho que tu não enxerga. Cara, ele te pica, aquilo coça pra caramba. Uhum. Então, essa época que quando chove, assim, né, perto de árvores e tudo, aqui tem para aí eu acho mucuim, para camaruim, sei lá, mas aquilo coça. E tem pessoas que não sentem nada, mas eu, mano, aquilo. Então eu ando ando aqui mesmo no calor, eu ando de calça comprida, sabe, na rua. Uhum. E aí, pô, no Rio eu ando de sunga, velho. Eu moro em Copacabana, lá eu ando de sunga para tudo que é lugar, mostrando a minha barriga. Aqui não dá, velho. Hoje eu saí de bermuda, voltei com a minha canela toda coçando dos maruim, cara. E eu vou passear com os cachorros aqui. Então, essa coisa da natureza me chamava muita atenção. Eu ia dizer assim: meu sonho é ter um sítio, vou ter um sítio, né? Vou morar lá no meu sítio. Aí quando eu penso nos maruim, eu digo: não, eu vou para perto da praia. E lá não tem. Aqui a gente Verdade. tá aqui na cultura onde eu vivo, né? Uhum. Aqui é bastante frio boa parte do ano, né?
Sim. Então aqui a gente não vê muito pessoal sem camisa, até de bermuda, o pessoal, a gente não vê muito de short, bermuda. Sim. A minha esposa acha muito estranho que eu quase sempre tô de bermuda, até em períodos frios, sabe? Mas aqui a Aham, gente não vê muito pessoal andar de sandália e tal. É o tipo de coisa que. Não vou dizer que desculpa, que eu sinto falta disso, aham. de lugares mais quentes, porque em geral acaba a gente vê a parte mais feia das pessoas, né? Barriga grande. Mas eu sinto um pouco de falta dessa cultura mais despojada assim na roupa. Isso eu sinto falta, cara, demais. Cara, no Rio eu ando de sunga, em geral. Não é, claro, não é todo lugar, mas eu moro assim, um quarteirão da praia. Então eu desço ali, ando de sunga direto, e todo mundo é normal lá no Rio as pessoas andarem de sunga ou de biquíni, as mulheres e tal, não tem muito essa diferença. E aí, às vezes, eu só ponho uma camiseta e tal quando eu entro num lugar, no supermercado, numa loja, alguma coisa assim. Mas é muito pai d'água. Agora, é claro que é na época do verão, né? Porque tem a época do frio também. O Rio é julho, agosto, é frio, né? Sim. Então não dá para andar. Mas não é o frio daí de Santa Catarina também, é um outro frio, é um frio mais leve. É um friozinho, é o que a gente chama de friozinho aqui. Tá Mas friozinho. o mar fica gelado, né? No Rio, Fica, velho, nessa mas época. o Rio fica gelado o tempo todo, qualquer época o mar é gelado. Sabe, engraçado, aqui nós temos 146 municípios, né? Nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, além desses rios, porque Belém ele tem a floresta amazônica e tem ele é rodeado de cobras grandes. A gente chama cobras grandes, que são rios, né? Ou pequenos rios ou grandes rios que tem um formato assim de uma cobra que vai, né? A cobra assim vai tipo um S e Vai tal, vai embora. serpenteando, né? Por dentro da mata. Exato, exatamente, falar-te tudo. E a gente é banhado pelo Oceano Atlântico, então tem muitas cidades lindíssimas. Então, por exemplo, Salinas, que é uma cidade que fica 2 horas e meia, 3 horas daqui de Belém, em que é uma das mais frequentadas, é mar aberto. Pô, a água é quentinha, velho, a água é gostosa. No Rio, não, a água é fria pra caramba. Tem uma época que ela esquenta um pouquinho, mas está longe de ser quentinha, sabe? Ela é sempre fria. Tem uma época que é muito fria, para tu entrar tem que ter coragem. Então tá maior sol, cara. Quando tu entra naquela água é um frio pra caramba. É, mas o Rio é muito bacana. Ah, é legal. Copacabana é uma área legal, né? O Copacabana Cara, hoje é área de gente mais velha, né? olha, tem vários rios, sabe? E Copacabana você tem ali uma população com uma boa idade bem grande. Então, você tem uma população turística, você tem os velhinhos lá que andam, eles andam arrumadinhos, todos que podem andam arrumadinhos, aí tu pensas que é vaidade, não, é para eles serem bem tratados. Eles andam arrumadinhos para ser bem tratados. Sabes que o velho nunca é bem tratado, né? E você tem ali uma pobreza muito grande, você tem muitos mendigos na rua, porque os turistas estão lá, os velhos, o dinheiro está lá, entendeu? Então é uma mistura. Agora, é um bairro que tu andas de noite. Eu acho que é um dos lugares mais seguros do Rio, do Brasil, é Copacabana, porque como ninguém quer uma pessoa que é assaltada em Copacabana aparece logo no mundo inteiro, então ninguém quer isso. Então é um bairro muito policiado. O ladrão, em geral, é o ladrão do cordão, sabe, do celular, que dá bobeira, do turista, né? Esse é o Hum. ladrão que sai correndo, que sai de bicicleta. Você não vê grandes assaltos assim em Copacabana, você vê isso, né? E aí, o Rio tem vários rios. Você tem a Zona Sul, que é ali Copacabana, Leblon, Leme, Copacabana, aí vem Ipanema, Leblon e tal. A Zona Sul é um rio, sabe? É um rio turístico, é um rio onde tem tudo, é um rio muito bacana, tem os assaltos e tudo, mas aí você tem a Zona Oeste, que é a Barra, que era uma tranquilidade imensa, que agora já não é mais, é Barra, é Recreio, agora já tem muito assalto para lá. Você tem o centro, aí depois do centro você começa a zona norte ali, você tem Tijuca, Vila Isabel, que é bacana, ali o Maracanã, aí depois você vai entrando para Bangu e tal, aí a coisa vai ficando, são muitos morros, né? É muita pobreza misturado com o tráfico e com a milícia. Os milicianos tomaram conta de parte do Rio, isso é um horror, entendeu? Eu não sei
eu não sei como isso vai ficar resolvido, e todos os governos que entram roubam, os governadores são presos, sabe? Então, a corrupção no Rio é uma coisa horrorosa. É um negócio terrível. Ali em Copacabana, tu moras onde quando tu estás lá? Eu moro no posto 5. Eu moro no posto 5 lá. Então, é mais ou menos no meio de Copacabana, entendeu? Mas Copacabana é muito legal, cara. Tem tudo lá, sabe? Eu quase não saio de lá, porque tem tudo lá. Tem bares, tem igreja, tem, tem supermercado, farmácia. Não é uma, tem muitas, né? Então tem tudo lá. Então, às vezes eu me sinto muito seguro lá. Então, às vezes eu penso assim, vou lá na Lapa. Lapa é um bairro de muitos bares, muitos boates, muitas coisas, né? Mas aí eu fico com medo. Então, eu fico ali sempre por Copacabana. Bacana, bacana. Muito bacana mesmo. Não, ali Eu, a área é bacana ali. eu tenho dois amigos pastores lá em Copacabana, dois caras muito bacanas que moravam perto de mim, pastores, e as pessoas achavam muito engraçado, porque ainda tem muito essa. As igrejas, infelizmente, as religiões parece que viraram Flamengo e Fluminense, Remy e Paysandu aqui, sabe? É uma disputa. É complicado, porque, na verdade, a gente sabe, é um só Deus e tal, cada um tem uma maneira de ver e de cultuar Deus, de pensar nele, de falar com ele. Na praia, a gente se encontrava sempre, os pastores, e as pessoas não entendiam um bandista com dois pastores. E Muita gente não entende ainda a possibilidade de diálogo entre as é pessoas, né, cara? pacífico, é porque, infelizmente, muitos religiosos tratam a Umbanda como demoníaca, Hum, sabe? O candomblé. Quero te dizer que a Umbanda é uma religião brasileira, tá? Ela hum. foi fundada no Rio de Janeiro, né? Isso é uma outra história. O Zélio Fernandinho de Mello, numa sessão espírita e tal, veio o seu Sete Encruzilhadas, desceu e disse que ia fundar uma religião e que ia ajudar e tal, e tal, e tal. Então, a Umbanda é uma religião brasileira. Ela tem aspectos, ela traz coisas da África, mas ela também traz coisas do Egito Antigo, do Oriente, tanto que tem uma linha do Oriente. Então, assim, é, é a busca da verdade, dessa verdade universal. E eu volto a te dizer, não existe um movimento dentro da Umbanda que seja negativo. O que as pessoas fazem, que chamam é quiumbanda, quiumbanda, que vem de quiumba. Quiumba é um ser, pensa num ser, seria o demônio ou seres demoníacos, né? Seres de baixa energia. Uhum. Então, as pessoas usam o nome da Umbanda para fazer um monte de bobagem, um monte de coisa, e como usa o nome do Candomblé, e agora como pastores e padres acabam desvirtuando. Eu tô falando de algumas igrejas, né? Sim, sim, sim. Algumas igrejas, a gente sabe que é o homem vai lá e desvirtua e cria uma outra palavra, cria uma outra história, sabe? Hoje você vê a política misturada com a religião, isso me dá um medo, porque é tão nocivo isso, cara, é tão nocivo. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Não, Do- vamos seguir. Óbvio que. Desculpa até te cortar, mas óbvio que a, a gente acredita completamente nessa possibilidade de diálogo entre as pessoas de diferentes religiões. Né? sim, A gente não tá falando. Tanto que a gente chamou aqui, não, tipo, como tu sabes, eu acompanho teu trabalho já tem um bom tempo, então, tipo, pra mim não é nenhuma surpresa, né? Saber que tu é um sim, bandista. Eu sim. chamei aqui sabendo isso, obviamente. Claro, eu não acho, e é assim, eu sei que vai haver respeito aqui, eu não acho que há muita possibilidade, não acho que há possibilidade de diálogo entre muitas doutrinas diferentes, não. Mas eu acho Sim. que é total possibilidade de diálogo entre as pessoas. Se não houver possibilidade de diálogo entre as pessoas, o negócio vai começar a ficar muito complicado. Cara, eu não sou obrigado a acreditar no em que tu acreditas e tu não és obrigado a acreditar no que eu acredito, sabe? É muito complicado isso. Eu volto a dizer, Jesus falava, né? Tem vários caminhos para chegar na morada do meu pai, eu acho que é mais ou menos isso e tal. Eu quero dizer o seguinte, não tem um caminho só, cara, você tem vários caminhos. Cada um aceita do jeito que quer. O problema, o que me irrita é umbandistas, ou pastores, ou padres, ou enfim, que querem insistir que o caminho é só aquele. Não é só aquele,
velho. Sabe, você quer chegar num bairro, você quer chegar num outro bairro ali, você tem vários caminhos para chegar naquele bairro. Agora, eu acredito que, quero te dizer que o caminho se unifica numa coisa, no amor. O caminho é o amor. Não se chega a Deus se não for pelo amor. Ponto. É isso. A conexão com ele é o amor, velho. Não tem outra conexão. Sabe? Então a gente precisa se despojar do excesso de vaidade, de orgulho, de prepotência, de ganância, de racismo, de preconceito. E aí é complicado, porque a gente vive nesse mundo materialista em que as pessoas querem mandar em tudo, querem ter poder, querem ser donos. É meu filho, minha mulher, minha esposa, meu carro, minha igreja, é meu tudo, sabe? E, na verdade, a gente não é dono de nada, nem na nossa vida, cara. Quem é o dono tá lá em cima, velho. Pois é. Antes da gente mudar esse assunto para um outro, que Sim, eu tô me coçando para te perguntar de um assunto sim, desde que a gente começou, desde que a gente tá conversando antes de começar a gravação. beleza. Mas eu só vou fazer uma, com todo respeito, né? Sim. Eu te respeito muito, Serginho. Tu bem sabes, mas a única correção é que, na verdade, Jesus falou uma coisa um pouco diferente. Ele falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele até fecha, né? Ele diz: Não são muitos, é um, sou eu. Mas o que eu ia te falar. Só te fazer um adendo disso, só uma coisa. Jesus Cristo, o Cristo cósmico, ou do jeito que você queira falar, é o chefe não, assim como ele é o, o dono, o chefe da Umbanda. É isso, eu quero dizer o seguinte: as leis vêm através dele. Ah, entendi. Você usa, é Deus. Tem Deus, que você pode chamar de Zambi, que é como se chama na África, ou tal, você pode, mas é Deus, é o mesmo Deus, seu Deus, meu Deus, e Cristo é quem manda na parada, entendeu? Entendi. Como é aqui. E aí você tem uma maneira diferente de ver as coisas assim, você acredita em forças da natureza como co-criadores, você acredita que tem da água salgada, a força da água doce, a força da folha, a força da terra, a força enfim. E aí, mas e os guias espirituais nada mais são do que seres que já encarnaram aqui ou não, que são preparados para ajudar a gente, como enfermeiros, como médicos, entendeu? Mas a lei, quem manda é Jesus Cristo. Ponto. É isso que é Umbanda, mano. Entendi. Então a gente não está muito longe um do outro. A gente só tem uma maneira, mas o caminho é ele, o caminho é por ele. Isso é claro, isso eu não discuto e é por aí. Não, eu entendi teu esclarecimento. E Agora, então. Cristo é Hã? ponto. Por isso que eu falo do amor. Quando eu falo do amor, eu estou falando dele. Sim. Cristo é amor, sabe? Esse Cristo que vem aí, esse Cristo armado, ai meu Deus do céu, Cristo armado. Imagina, Cristo é amor, velho. Ponto. Porque Deus é amor. É isso. Fechamos. Fechamos. Pelo menos por enquanto. Mas o que eu ia te perguntar, que eu tô me coçando, que eu falei que ia te perguntar desde antes. Serginho, e o cenário da comédia, o cenário do humor aí em Belém? Porque o pessoal ainda precisa sair muito, né? É, Como é que tu enxerga, cara, hoje aí? Porque a gente, há alguns anos, a gente conseguiu exportar alguns humoristas, como o Murilo Couto, o Rominho Braga, eu acho que é Yuri, né? E o Osmar, né? O Osmar Campbell. você tem um vídeo. É o Em Pé na Rede. Você está falando do Em Pé na Rede. Eu quero É, te o dizer pessoal de Pé na Rede. a gente criou junto o Em Pé na Rede. O Em Pé na Rede, eu sempre vim a Belém. Eu sou casado 2 vezes, tá? No meu primeiro casamento eu tive 3 filhos e tenho agora 2 netos. E depois que me separei, a gente é amigo, a minha primeira ex, eu me separei e aí depois de alguns anos, 3, 4, sei lá, anos, eu conheci que foi a minha segunda esposa, foram 18 anos e foi o grande amor. E eu sempre vinha para Belém porque ela tinha as coisas dela aqui, ela também é professora do estado e tudo, então ela ia, eu vinha, a gente ficava nessa história, nesse, nessa ponte aérea de 3 horas e meia. 3 horas e meia se for direto, se não parar em lugar nenhum, é o que dá do Rio para Belém.
Então, quando o papai descobriu que o papai tinha câncer, e depois a mamãe teve Alzheimer, depois que o papai foi, eu vim cuidar do papai, e resolvi cuidar do papai. E aqui eu montei o Clube da Piada, que foi a primeira casa de show de humor do Brasil. A primeira do Brasil foi aqui, o Clube da Piada, nessa fase. Então, aqui nós vieram, nós descobrimos vários humoristas, entre eles o Murilo, né? O Murilo me chama de padrinho. O Murilo começou comigo, sabe? E a primeira vez que ele subiu no palco foi no Clube da Piada. Depois, junto com ele, veio o Davi Mansur. Aí depois veio o Osmar Campos, o Vitor Camijo e o Romínio Braga, eram humoristas separados, foram se conhecendo. Na verdade, não eram humoristas, né? O Osmar, o Vitor, eles eram estudantes de Direito, né? Faziam faculdade de Direito. O Murilo fazia faculdade de Teatro, o Romínio, eu não me lembro se era alguma coisa com computação, entendeu? O Vitor também era faculdade de Direito. Então, eram caras que faziam faculdade, que gostavam dessa onda do humor e tal, e foram crescendo, ao ponto de largar tudo e transformar o humor na profissão, né? Então, hoje está aí, eles estão arrebentando tudo. O Murilo sempre foi diferente de tudo. O Murilo sempre foi fora da curva, o Murilo Couto. Os pais dele diziam assim para mim: Serginho, eu preciso que ele termine a faculdade. E o cara, ele não vai terminar a faculdade, porque ele também fazia, eu acho que, marketing. E eu dizia, ele não vai terminar a faculdade porque vão pegar o Murilo. E aí foi o que aconteceu. Ele foi lá pro ele foi lá pro como é que chama? Malhação. Isso. Ele foi pra Malhação. A temporada do Fiuk. Ele foi para Malhação. Ele foi para Malhação e depois da Malhação, o Danilo, a Globo tinha uma proposta lá e tal, mas o Danilo chamou e ele gostou e está lá até hoje. Eles começaram na Record, não foi na Record? Eu acho que era na Record. Na depois. Era na Band? Na Band, agora é tarde. Agora Aí foi. virou de noite, né? Mas tu, nesse período aí, tu teve alguma participação de indicar eles, alguma coisa para as casas de show, para as apresentações lá no Sudeste? Eu era a referência do humor aqui, entendeu? Então, a gente vai conversando, um conversa aqui, um conversa ali, um conversa aqui, um conversa ali, e vai se conhecendo, vai apresentando, vai se conhecendo. Quando o Murilo resolveu o Clube da Piada, era uma casa que cabia 80, 90 pessoas, entrava 130, 140, vivia entupido de gente nos finais de semana. E foi uma mágica aquilo. E surgiram muitos humoristas, quase todo esse pessoal que está fazendo humor aqui, vem do Clube da Piada. Eu quero dizer que o humor aqui em Belém é muito presente, é muito forte, tem muita qualidade. Os humoristas saem daqui e têm condições de ir para o Rio de São Paulo, eles acabam trabalhando e ficando por lá. E foi o que aconteceu com o Pé na Rede e tudo. Então, o Murilo, em um julho, acho que foi um julho, ele queria tirar férias, porque ele já estava um ano direto trabalhando e tal, ele queria tirar férias, eu não sei se era julho ou dezembro, não me lembro agora. E aí a gente conversou e o pessoal do Comédia em Pé, que foi, eu acho que o primeiro grupo de stand-up agora dessa geração, e Torres convidou o Murilo para fazer um open mic, quer dizer, uma participação lá, né, no show deles. E aí eu falei para o pai, eu chamei o pai, o Jackson, o Jackson e a Rosângela, o pai e a mãe do Murilo, chamei e disse para eles, olha, o Murilo não volta mais. Não, ele tem que terminar a faculdade. Não, ele não vai voltar mais. Não se preocupe, não esquentem a cabeça, porque eu sabia, cara, que ele não ia voltar. E aí ele fez a participação e tal, e a Globo chamou ele que era uma coisa inesperada, né? Chamou ele para fazer Malhação. E aí, pronto. Aí ele ficou e tá aí. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Ele tem um jeito ácido de fazer humor, né? Uhum. O
Danilo, muito mais o que saiu. Como é o nome do que saiu, meu Deus? Esqueci o Léo nome. Lins? É, o Léo Lins. Mais ácido ainda. E o Murilo é um santinho perto deles. Também acho. O Murilo brinca que ele tem inveja, ele fala de sacanagem, assim, que ele tem inveja porque o, o Danilo é processado por deputado, por senador, por presidente, e ele foi processado pelo Sindicato das Bicicletas, por uma piada que ele Sério? fez de bicicletas. Não sabia. É. Sindicato da bicicleta. Não, sindicato é brincadeira, né? Uma associação lá, uma associação processou porque ele fez uma piada e tal. É complicado essa coisa do humor, é muito complicado até onde você pode ir, sabe? Isso é uma discussão. Eu tenho Isso é um até humor. uma coisa que eu ia te perguntar, sua Uhum. opinião sobre isso. Olha só, velho, eu acho que o humor ele é engraçado. Se ele não é engraçado, ele pode ser fraco, pode ser nojento, pode ser ofensivo, mas tem público para tudo, mano. Tem um público para tudo, entendeu? Então, eu quero te dizer que o meu estilo, esse estilo de fazer humor não é o meu. Eu já fui muito ácido, houve uma época que eu era muito apimentado, e aí os guias espirituais me chamaram e disseram que eles me viam e queriam que eu fosse humorista da família. Me proporam isso, uma mudança de comportamento e de linguajar, né? Então, o meu show se tornou um show muito mais leve. Eu sou muito regional, eu falo muito das coisas do cotidiano aqui do paraense, do Amazônia, e tudo. Não sou santo, mas eu não tô não tenho mais esse humor ácido e tudo. Mas tem gosto para tudo, velho. Tu vai na plateia do Murilo, ele fez uma piada com bicicleta e aí todo mundo se revoltou, aquela coisa toda, e diz, agora o Murilo perdeu o público. Pô, o show dele tinha mais gente. Tinha mais gente, saca? Então, quer dizer, isso tudo é muito complicado até onde você pode chegar. Porque, olha só, eu estava escutando uma coisa, é mais ou menos por aí. Vamos lá. A gente vai. Tu vês um filme, não é? O cara no filme mata quantas pessoas? 50 pessoas, o Schwarzenegger. Tu estás renegando o Schwarzenegger? Não, não, porque ali era um personagem, um cinema, é um filme, uma ficção, é uma história, sabe? E tu pagaste para ir lá, ele não entrou na tua casa, né? Tu pagaste para ir lá, sabe? E ninguém quer matar nem processar o Schwarzenegger porque ele matou 100 pessoas, porque ele esfolou, tirou o pescoço de 50. Mas o humorista quer esfolar o humorista. Porque ele conta uma piada, porque as pessoas acham que ele vai além do que deveria ir. Então é complicado. Na verdade, humor é humor, cara. É ficção. A gente vai ali, fala um monte de bobagem, as pessoas riem ou não, gostam ou não gostam, e deveria ser assim. Então, eu acho que um país que leva muito a sério os humoristas é porque tem alguma coisa errada, mano. A gente devia levar a sério os políticos. Esses caras sim, que ficam maltratando o povo, que ficam, enfim, mentindo, roubando. Porque a gente fala roubar, parece que não é nada, né? Roubou, o cara roubou. Quantas pessoas morrem por causa de falta do roubo? Porque o roubo, o dinheiro vai fazer falta para a escola que não é construída, sabe, para o programa social que não é feito direito, as pessoas morrem de fome, tudo, por causa de corrupção. Então, essa é uma discussão muito complicada, porque tem muita hipocrisia no meio. Tem muita hipocrisia no meio. E eu acho complicado, porque eu vejo a pessoa encher o peito e falar um monte de coisa. Eu acho engraçado, eu tenho uns amigos que falam de família, família. Agora se fala muito, né, de família, família. Mas eu conheço os caras, eu sei que os caras têm amante, ou traem as mulheres, ou vão nos prostíbulos, o caramba. Mas ele fala de família e tal. Então, nossa sociedade é muito hipócrita, velho. É uma É tanta família que difícil. ele nem se mistura com ela. É uma brincadeira, uma piada que eu vi. Quem foi que falou essa piada, meu Deus? Que o Bolsonaro gosta tanto de família que ele tem 3. Que ele já teve 3. Ele Já teve acredita tanto 3. em família que ele já teve 3. É difícil, É mano. É difícil. É complicado. difícil. É Hoje muita tu, discussão. hoje tu Porque, vê. Não, pode falar, desculpa, eu te cortei. não, é porque você não pode obrigar uma pessoa a gostar da outra a vida inteira.
Entendeu a parada? Infelizmente, isso na teoria é muito bom, mas na prática não é assim que funciona, cara. Sabe? Meu segundo casamento, o primeiro, eu amava a minha primeira esposa, porque eu tive muitas namoradas ou namoridas, mas esposa. O meu segundo foram 18 anos, cara, eu achei que ia morrer com essa mulher, morrer velhinho e tudo. E a gente se separou porque nós somos dois bobos, sei lá, não sei nem por quê, porque não tinha homem, mulher, ciúme no meio. Eu nunca falo disso, estou falando, eu acho que pela primeira vez na internet, mas isso é uma bobagem. O que eu quero dizer é o seguinte: é, você não escolhe, sabe? Você não escolhe, não é assim, eu vou escolher, eu escolho. Não, você não escolhe. Todo mundo tá propenso a deixar de gostar, gostar de outra pessoa, é uma coisa que a gente não escolhe. A gente não escolhe o que guarda para dormir na memória, cara. Tu dorme e o teu cérebro vai lá e apaga parte das coisas que ele acha que tem que apagar. Não és tu. Mas será que não tem uma. Tem um filme que eu gosto muito chamado Lady Bird, não sei se já viste. Sim, Eu gosto muito desse filme, cara. é. E tem uma parte do filme lá que a protagonista ela tá experimentando um vestido para ir pro baile de formatura. E aí ela sai, mostra pra mãe o vestido, aí a mãe é muito crítica com ela, e ela vai, volta, mostra o vestido e tal. E eu sei que numa dessas ela tá lá dentro do provador, e aí ela fala assim, é, mãe, você gosta de mim? Alguma coisa assim que ela fala. Mãe, por que você não gosta de mim? Alguma coisa assim que ela fala. Mãe, por que você não gosta de mim? E aí ela sai e olha pra mãe. E a mãe fala assim: Minha filha, eu amo você. Aí ela falou assim: Mas você gosta de mim? E isso daí me pegou, cara. Pegou na esquina, cara. Porque aí que eu entendi um pouco do que o gostar é muito mais do apreciar, sabe? Sim. A E gente. o amar é outra. Desculpa até te cortar, mas o amar parece ser muito Eu, mais. desculpa. Parece ser muito mais aquele negócio de estar disposto a se entregar, de Tem renunciar. prazer e amor, né, velho? A gente está falando a mesma coisa, eu acho que é prazer e amor. Tu pode sentir prazer, é meu, é minha, é prazer, aquele carro me dá prazer andar nele, sabe? Aquilo me dá prazer entrar em casa e ligar minha televisão, isso é uma coisa. As pessoas misturam prazer com amor, sabe? O amor, a gente está falando disso, né? O amor é divino, o amor exige desapego, o amor exige entrega, exige doação, sabe? Uhum. Exige é, cuidar a cada dia, cara. Tu sabes, uma das primeiras coisas que eu falei para meu segundo casamento, quando a gente começou a namorar, eu disse assim: eu quero que você me faça sentir saudade de voltar para casa. Então eu acho que amor é mais ou menos isso, é a pessoa ter saudade da outra porque ali está o porto seguro dela, né? E ele é divino, cara. Mas infelizmente, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, sabe? Por mais que a gente cuide, eu acho que o casamento é uma coisa sagrada, tem que ser cuidado, mas tem uma hora, cara, que tu não és dono, sabe? Tem Uhum. uma hora que ou tu olha para uma outra pessoa e gosta de uma outra pessoa ou não, ou tu não gosta mais como tu não gostava mais daquela. É complicado isso, sabe? É É muito complicado. complicado. É Porque complicado. porque a igreja trouxe essa ideia de monogamia, né? Você, como é que a gente promete? Como é que é? Eu já me esqueci, mas para o resto da vida, né? A gente promete para o resto da vida. Não dá para prometer para o resto da vida, velho. Tu que Não dá, prometeu 2 vezes, esqueceu já? não dá pra Eu prometi prometer, só porque uma. é, é, pô, velho, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, cuide da sua esposa, cuide dela, cuide, cuide, deixa ela mandar. Não, cuide, sabe? Porque é muito bom a gente ter uma pessoa que a gente ama. Boa parte das relações se acabam, né, nessa loucura que a gente vive na nossa sociedade. A gente quer ter, mas não quer sentir, sabe? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: cuide, porque é muito bom a gente ter uma pessoa. Agora, quero te dizer que, na prática, não é você, qualquer pessoa, ela não é capaz de afirmar que vai ver aquela pessoa até o final, porque a vida da gente muda, cara, de uma hora para outra.
sabe? E eu não sei quem manda, não sei se é o plano de Deus, sabe? Ou não. Porque, cara, é complicado. É É difícil, é difícil. difícil. É, Amar é é, difícil. Amar é é complicado difícil. porque eu já vivi isso. Tu acha que eu queria me separar? Não, mas eu me separei, cara. Sabe? E aí, quero te dizer que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, tanto pela minha primeira esposa quanto pela minha segunda. Não tive filhos no segundo casamento, tenho um respeito enorme por elas e tudo, entendeu? E tentei cuidar muito dos dois casamentos. Não foi o suficiente, entendeu? Então, e não tem, assim, eu estou só há 7 anos, mais ou menos, é só que eu quero dizer, eu não namoro há uns 5, 6, 7 anos que eu estou separado, eu não namoro, não, acho que 5 anos que eu não namorar, compromisso, sabe? Uhum. Mas é muito legal, cara, é muito bom ter uma outra pessoa, é muito bom. É bom, a gente nasceu para estar acompanhado, né? É, é, é. A família devia ser a família devia ser a primeira escola de aprender a amar. Eu acho que a família é isso, a primeira escola onde a gente aprende a amar. Só que eu estou generalizando, estou falando do ser humano, tá? Uhum. Falando em particular de ninguém. Estou falando do ser humano. Só que a gente desvirtuou, a gente misturou, colocou muita vaidade dentro da família, muito orgulho, muita prepotência, muita ganância, muito preconceito, muito tudo. E aí a família se tornou minha família, sabe? Minha, é minha. Tu não gosta de metade das pessoas da tua família, mas é minha, porque é minha, sabe? Essa coisa de poder. Então a família se desvirtuou, mas a família que foi pensada, eu acho que por Deus e tudo, eu acho que é isso, sabe? Você vai aprender, começar a aprender a amar através da família. Eu acho que deve ser isso mesmo. Família tem que ser a primeira escola. Pois Tem é. que ser, na verdade, família é a primeira escola de tudo, praticamente, que a gente precisa de fato na vida, né? Deveria ser, né? Sim, sim. Idealmente falando, deveria ser. O homem saiu do caminho, né, mano? O homem se perdeu. A gente está num mundo muito violento, muito violento, muito violento. Todos os E, sentidos, né? e aí me entristece muito ver a má política misturado com a religião, ou com a má religião. E aí parece que aquilo que é para pessoas muito. Eu tenho medo dessa palavra ignorante, porque parece que a gente está xingando a outra pessoa. Então, vamos lá, para pessoas com pouca educação, para pessoas com pouco discernimento, sabe? Uhum. Então, você vê uma exploração do ser humano com a palavra de Deus, sabe? As pessoas levantando a Bíblia e misturando a Bíblia com um revólver. É muito difícil. E não estou falando só do Brasil, não, estou falando do mundo todo, sabe? Uhum. Gente, e são todas as religiões, porque aqui a gente vai pensar, porque eu tenho uma ideia de Deus muito mais ampla, sabe, velho? Assim, e dos ensinamentos, porque acho que isso é um outro assunto polêmico que nós não vamos discutir aqui, porque a gente não está aqui. Imagina, eu não estou aqui, quem sou eu para estar falando da religião, ou da minha, ou da dos outros? Mas, assim, se tu fores para o Oriente, não existe Cristo na maior parte dos lugares, existe Buda ou Krishna, que são avatares, como Jesus Cristo, que são seres de imenso amor, de uma espiritualidade imensa, que com certeza são filhos de Deus, foram colocados aqui nesse sentido, porque as pessoas não foram criadas no cristianismo, as pessoas foram criadas no budismo, ou foram criadas, sabe? Cada um tem um caminho. Então, acho que o plano de Deus é muito maior do que a gente quer que seja. Entendi, entendi. Obviamente que nesse sentido aí a gente, a gente difere, né? Não, tudo A bem. gente discorda e é Sim. tudo E bem faz assim, parte, né, mas velho? sim, E faz faz parte. parte. Eu quero concordar contigo no amor, velho. Uhum. Eu quero concordar contigo no amor, sabe? Ah, o caminho é o amor, esse. Então, pronto. Cara, se a gente pegasse um mandamento, um só, ama, como é que é? Ama a ti como Então, o teu ama. próximo como a ti mesmo, né? Pois é. Acabou, velho. Tava Tem resolvida um a outro parada. antes desse, né? Que é amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o Sim. teu entendimento. E o outro semelhante a este é
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nesse sentido aí, que a gente. Aí que eu disse que a gente difere ali, porque pra gente é que Jesus é Deus, né? Ele não é só filho de Deus como uma figura separada, criada, mas que ele é Deus, ele é Deus Filho, né? Então aí há essa divergência do que a gente crê para outras religiões. Mas, mais uma vez, isso não faz eu te respeitar menos, né? Não, é Nem um porque a pouco. pessoa que foi criada lá, a pessoa foi criada lá no outro país, ela nunca ouviu falar em Cristo. Ela se liga a Buda ou a Krishna, enfim, porque são os deuses em que ela foi criada. Sim. Mas aí Deus que é um só, pô, ele não vai discriminar a pessoa, porque a pessoa não tem, porra, não tem culpa de nada. Ela nunca ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu falar em Cristo, cara, sabe? Então, o plano de Deus é muito maior. É muito maior. É só isso que eu penso, entendeu? Uhum, uhum. É muito maior, muito maior. E Cristo, cara, Cristo não tá. Velho, volto a dizer, Cristo é amor, ele vai te amar de qualquer jeito. Tem um filme que eu vi, por acaso, ontem, não foi ontem, não. Eu já vi esse filme umas 4 vezes, 3 ou 4, porque toda vez que Ó, passa eu assisto, que é a uhum. cabana, né? E a cabana, e o cara tem, eu não vou dar o spoiler aqui do filme todo, mas ele tem uma família, ele tem uma das filhas morre, e ele fica muito revoltado com a morte e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, por algum motivo, ele vai lá no lugar onde ela morre, porque ela foi assassinada, né? E tudo, e aí acontece coisas, ele conhece Deus, Deus é aquela atriz, é uma atriz negra, começa com uma atriz negra, mas tem uma hora que ele é tipo um índio e tal e tal. Deus está lá, Jesus está lá, o Espírito Santo. É claro que é de uma forma completamente diferente. Eu não sei se já viste o filme, é mais ou menos isso. Então é o seguinte: Deus é amor. O filme, tu pode não acreditar em nada daquilo. Eu também não é, para mim não é daquele jeito. Mas o Deus que se mostra ali, Deus é amor, amor. Jesus é amor, Deus é amor. Ponto. Isso para mim é ponto. Isso para mim me liga a você, liga aquela pessoa que é ateu, liga aquela pessoa que não conhece Cristo, que é budista, sabe? É amor, cara. E aí não tem como Deus não. São os filhos, cara. São os filhos. Mas, mas, Serginho, mas a pergunta que fica, e é uma pergunta séria, Sim. o que é que aconteceu com essa geração que a gente não pode mais contar o filme? Antes, a gente ia conversar com os nossos amigos e a gente perguntava você como é que é o filme, cara. Aí o cara, meu irmão, vou te contar a história. E a gente contava a história todinha do filme e todo mundo saía amigo. Aí por que agora a gente não pode mais contar o filme? Não, 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 não. Eu não estou contando o filme para não dar spoiler do filme, que Pois eu quero. é, mas antes a gente contava tudo. Mas, cara, olha só, velho. As pessoas estão cada vez mais intransigentes, mano. Pois é, né, cara? Mais duras, o coração cada vez mais duro, ah, é, cada vez aquela coisa do ter, né? Ter e ser. Cada vez as pessoas são mais ter do que ser. Infelizmente, eu acho que parte das igrejas, eu não estou falando das igrejas evangélicas, não estou falando de todas, né? Infelizmente, elas hoje valorizam, não sei se sempre foi assim, mas valorizam muito o ter, né? E misturam muito essa história de Deus com dinheiro. Me dê isso porque Deus vai te dar aquilo. Pô, não é o comércio, mano. É tipo promessa, pô, vou rezar 100 Pai Nosso se tu fizer isso para mim. Mano, eu faço isso para ti, não precisa tu rezar 100 Pai Nosso. Eu te amo, sabe? Deus deve pensar assim. Eu te amo, cara, eu faço isso para ti. Tu só tem que aprender a amar, pelo amor de Deus, vai amar os outros. Me ama e amo os teus irmãos, sabe? O processo é mais simples do que a gente espera, mas a palavra foi desvirtuada. A palavra, que eu quero te dizer, não se desvirtuou nada. Os conceitos estão lá, o entendimento está lá, mas o homem vai lá e tem uma outra palavra. Então as pessoas estão cada dia mais materiais, mais presas a isso. Eu não sei se sempre foi assim, sei lá. Mas o mundo ficou muito ganancioso. E a ganância vem junto com a maldade, vem junto com a violência, sabe? A indústria que mais vende no mundo é a bélica, sabe? Aí o caboclo outro dia me perguntou o que é bélico.
Eu falei assim no programa, numa live que eu tenho, o cara disse que o cara não sabia o que era bélico. Tem que explicar a indústria das armas, desde o revólver, sabe, até a arma. E, rapaz, esse maluco lá da Rússia, esse cara tem um dedo ali para apertar naquelas E tem um bombas. dedo nervoso, né? Nervoso, cara, maluco, completamente. É um psicopata, velho. Tu é doido. A gente está vivendo esses tempos, cara, sabe? Esses tempos. Infelizmente, a gente está vivendo esses tempos, sabe? Um tempo que se mistura. Infelizmente, é... não vou falar de política, porque senão vou ter que criticar o presidente, porque para mim é uma coisa insana você falar que se Cristo vivesse agora, ele andava armado. Cara, isso para mim é a coisa mais insana que tu pode falar para mim. Uhum. Pô, tu já imaginaste Cristo com uma Glock aqui, uma 45 na cintura? Não, nunca imaginei, não. Cara, pelo amor de Deus. Cristo se deixou ser crucificado, mano. Ele podia ter resolvido a parada ali, nos planos lá do Pai. Ele foi lá e se doou pra gente. Ele podia ter dado um sopro e todo mundo voava. É verdade, cara. Esse que é o ponto do que a gente crê é isso. E Cristo se entregou, sabe, pelos nossos pecados, porque a gente mesmo não podia fazer nada por nós. Sim, Sabe? E a gente continua não podendo, a não ser que a gente coloque a nossa fé em Cristo. é. Esse que é o ponto central do que a gente crê. Cristo é o centro do que a gente crê, é o centro da mensagem. E é por isso que por isso que a gente crê que tem que colocar a fé nele, né? Serginho, mas aí uma coisa. Tu vai votar em quem? Fala aqui pra gente. Eu vou votar no Lula. Vai votar Eu no não escuto Lula? ninguém. Se tu entrar nas mídias sociais, tá tudo lá. Eu vou votar no Lula. Eu não sou petista, Uhum. não sou exatamente lulista, mas a gente tem que tirar esse demônio do poder. Desculpa, eu não estou pedindo desculpa para ninguém, porque quem gosta dele, que goste. Quem acha que Cristo tem que andar armado, então vote nele. Uhum. Sabe? Eu tenho uma visão completamente oposta a tudo. Eu acho que essas quase 700 mil pessoas que morreram na pandemia, no mínimo 200 ou 300 mil ali, não eram para ter morrido se a gente tivesse um presidente com um mínimo de compaixão, sabe? Não ficasse imitando os outros com falta de ar, não travasse essa coisa, não tentasse vender um remédio que os cientistas. Mano, ciência. A gente vive no mundo, a ciência ela está aí para nos ajudar. Não é toda a ciência. Ela está aí para mostrar, velho. A gente precisa de um remédio, uma dor de cabeça, tudo é ciência. Tudo é ciência e vem da natureza, né? Por isso que eu gosto da natureza, tudo vem da natureza. Mas, enfim, então, não faz sentido. Então, outro dia o cara veio me falar, o Bolsonaro é bacana. Eu digo, mano, teu Cristo é armado? Não. Porra, então. Ah, ele tava brincando. Ei, velho, para com isso, tava brincando, não tem negócio de brincar. Então eu não suporto esse estado das coisas, do jeito que a gente tá, sabe? Eu acho que é uma pobreza. O Brasil nunca esteve tão. Meu porteiro aqui do prédio disse assim, não, sempre teve pobreza, sempre, mas não dessa forma, sabe? Eu tô vendo o orçamento de 2023 agora, 90% do dinheiro que é voltado para programas nesse sentido, foi retirado, sabe, para bancar a eleição. Então, o Lula não é nenhum santo, o PT não é santo, ninguém é santo. Mas eu sou anti-Bolsonaro. Infelizmente, me perdoem quem é Bolsonaro. Você tem o direito de ser, você tem o direito de ser anti-Lula. Eu tenho um primo que eu amo, amo. Ele é Bolsonaro, Bolsonaro, sabe? E ele tem o direito de ser, eu tenho o direito de ser. É a minha opinião, você tem o direito de ser a sua. É porque a gente está num momento agora que parece que a gente não pode mais ter opinião, cara. Se tiver opinião, apanha, leva facada, leva tiro. Que é isso, velho? Sabe? É complicado isso, né? É a minha opinião. Eu Sim. estava batendo uma garota que ela gosta do Bolsonaro. E a gente combinou não discutir, porque, enfim, é complicado isso, sabe? A gente vive um mundo, né, esse mundo maluco e tal, sabe? Eu só acho que a gente tem que ter uma outra, uma outra abordagem social, sabe? Não essa abordagem social que a gente tem hoje. Teu voto no Lula é pra tirar o Bolsonaro. Para tirar o Bolsonaro. Claro, eu votaria no Ciro se Uhum. fosse o Ciro para tirar o Bolsonaro. Entendeu? Meu voto é esse estado de coisas que eu acho absurdo.
Acho um absurdo. Acho um absurdo as igrejas estarem se vendendo para ele. Acho um absurdo. Acho um absurdo tudo isso. É minha maneira de ver, entendeu? E se você tem outra maneira, eu vou respeitar a tua maneira, eu tenho que respeitar. A gente vai, conversa, discute. Se eu achar que tu não tá me escutando, porque eu não converso com parede, sabe, mano? É, porque tem pessoas que são parede, né? A Uhum. pessoa não tá afim de te escutar, ela não tá afim de conversar contigo, ela tá afim de impor o que ela pensa. Então ela é uma Aham. parede. Sim. É uma Então parede. tu és a favor do chamado voto útil. Claro, eu fiz uma postagem disso, que é um absurdo. O Ciro é um vaidoso, coitado, um vaidoso, sabe? Ele tem boas ideias, algumas, mas chega uma hora, mano, que a gente tem que entender. Olha só, imagina, eu não estou perguntando, nem vou perguntar em quem vocês vão votar, mas imagina que vocês não querem o Bolsonaro e a gente tem que derrubar o Bolsonaro e a gente tem a chance de fazer isso no primeiro turno. Porra, velho, tu tem 7%, não vai ganhar nada, mano, nada. Não tem chance nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então dá teus votos, cara, vem pra cá, se une comigo, vamos derrubar o que a gente não acredita, sabe? Então eu sou a favor, sim, do voto útil. Acho que é absolutamente necessário. Essa é uma guerra complicada. É, eu tenho uma revolta revolta, a palavra, usei a palavra revolta, mas enfim, talvez seja essa, muito grande de Deus ser usado. Uhum. Deus é usado por esses caras, é cuspido, o nome de Deus é cuspido de uma forma nojenta, de uma forma, sabe, absurda, absurda. Voltamos para o mesmo ponto. Deus é amor, Deus não é arma, Deus não é revólver, Deus não é espingarda, Deus não é armamento, Deus não é um monte de coisa. Então, eu não concordo, sabe? Não concordo. Deus é compaixão, sabe? Ele era para ter tido compaixão agora. Ah, o Bolsonaro, as fake news, né? Eu não gosto dessa palavra fake news. Para mim, devia chamar potoca. Tu entende potoca, mano? Uhum. Potoca, mano. É, Mas o fotoca, Brasil é não entende. fotoca. Potoca é mentira. Para mim devia ser chamado mentira, porque fake news é bonito, né? É inglês, a palavra está em inglês, é bonito, é fake news. Não devia ser mentira, é mentiroso, tá mentiroso, sabe? Porque é mentira. Então assim, eu dei vacina. Pô, deu vacina depois que todo mundo, sabe, depois que morreu gente, depois daquele, eu tô dando R$ 600 para a população. Pô, ele queria dar 200, velho. Quem propôs 600 foi o Congresso, sabe? Aí ele queria dar 400, aí o Congresso bateu o pé, aí ele viu que dar 600 dava dinheiro. Então, eu não gosto de discutir política, porque, para mim, o Bolsonaro não é uma questão política, é uma questão humanitária. Tá Entendi. entendendo? Eu gosto de discutir política, mas para mim ele não é uma questão política, é uma questão humanitária, mano. Entendi. 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 Mas tu não acha que o Bolsonaro dá muito material para quem trabalha no humor? Ah, rapaz, eu não sei imitar, mas o Tom Cavalcante, esses caras imitam muito bem, né? O Tom Cavalcante, caramba, velho. Tem um cara na internet, tem um cara, eu tenho até um vídeo, depois eu posso te mandar esse vídeo. Ele é igualzinho o Bolsonaro, igualzinho. Tu já viste? Ele faz uns vídeos, aí tem uma música que, Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Eu não sei cantar mais ou menos isso. Aí ele canta, ele dança, ele é igual o Bolsonaro. Parece deepfake, é isso? É assim que chama Aham. esse negócio? Aham. Tu sabes que eu acho até que foi usado pouco ainda, porque o deepfake é uma coisa horrorosa, né? Quer dizer, você usa a imagem da pessoa e tal, por isso que eu uso barba, porque diz que com barba é mais difícil, viste, de fazer o deepfake. Aí eu estou falando isso para as pessoas que não sabem, né, que estão escutando a gente, deepfake, você usa a imagem e a voz da pessoa e você solta o vídeo e você pensa que é a pessoa que está falando isso. E na verdade é mentira, não é a pessoa, foi montada em computador. Sabe, isso é seríssimo. Na última eleição, acho que da Inglaterra, não sei se foi, na última não, há uns 4 anos atrás, né? Eles fizeram um vídeo com os dois candidatos, um falando mal dele, o outro falando mal dele, como se o Lula falando mal dele mesmo e o Bolsonaro falando mal dele mesmo, entendeu? E Uhum. soltaram, claro, e eles falaram que era deepfake e tal, e soltaram e tal. E é igual, cara,
tu não consegue, dependendo de como é feito, tu não consegue perceber que não é, né? Uhum. Então, a gente está também no mundo, os computadores, eles vieram, cara, é muita loucura, né? A gente está vivendo um mundo muito louco. A gente não tem mais privacidade para nada, Certeza. para nada, mano, para nada. A gente está falando aqui, os caras estão gravando tudo. Pior é a gente mesmo gravando e colocando pros outros. É, mano, é isso aí, rapaz. Ego, aí é difícil. Aí tu me complica. Ei, mano, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu posso fazer? Poxa, mas fique à vontade. Vocês acreditam? Não, claro que eu vou fazer. Eu posso é charme e tal. Eu respondi a tua pergunta? Eu respondi a tua pergunta? Respondeu. Tá. Vocês acreditam em outras. Eu estou falando vocês dois, eu não estou falando de religião, mas enfim, vai acabar dando no mesmo. Em outros povos, quer dizer, vocês acham que é só a Terra ou podem ter outros humanos, enfim, outras raças, outros humanos espalhados aí nesse universo? Raças extraterrestres, mesmo que não sejam humanas, mas outros seres vivos, Ou humanoides, né? pensantes. Ou humanoides, ou Ou, pensantes, o outros seres vivos nesse universo Lá, aí. que que tu lá em pensa disso? Benevides tem um portal dos reptilianos. O portal tem um portal lá que vai dar lá em Goiás, lá Não, Book, sério aí, qual é a tua opinião sobre isso, pô? Não, Não, vai falando aí que eu tô primeiro fala da tua aí, pô. Porque eu queria saber do Book. Eu acho que eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu já falei a minha opinião pra ele algumas vezes. Eu não sei, já, cara. nem me lembro. Fala aí, Bubuzinho. Cara, Vicente, eu não, eu acho que tem, tem algumas coisas aí, mas eu nunca defini muito bem assim. Ó, anjos já são fora da Terra, né? Uhum. Pois é. Porque Anjos já são. Deus criaria esse universo imenso. Vamos pensar numa praia? Vamos pensar numa praia, tá? Uhum, Praia de Copacabana. uhum, Nós somos um grão de areia, um grão daquela areia, um grão da praia, um grão, saca? uhum. Por que Deus se restringiria a criação dele a um grão só? É isso, é só uma especulação, entendeu? Sim, Porque eu sim. acredito e tenho. Se eu for contar coisas aqui, enfim, mas eu acredito em outras raças e outros. Eu estou falando outras raças, com certeza, Uhum. sabe? Estás falando de reptilianos, draconianos, para mim são raças muito, muito. Eu vou falar uma palavra escrotas, porque eu não tenho outra palavra para falar, muito escrotas, secas. Tanto que se tu fores ver a área 51, essas áreas aí que falam são todas no deserto e tal, são secos. E vou te dizer mais, tem grande influência sobre nós aqui, que são demoníacos, tem grande influência sobre nós, porque a gente vive na vaidade, no orgulho, na prepotência. Cara, a gente está destruindo o planeta, não é estranho a gente destruir o planeta, a gente não sabe que a gente está destruindo. A gente está destruindo e sabe que está destruindo. Como é isso, mano? A gente está se afastando do amor cada vez mais. Como é isso? Sabe? E para esses caras não tem livre-arbítrio. Eles vêm e arrombam a tua porta. É diferente. Por exemplo, um guia espiritual, vou falar da Umbanda, tá? Um guia espiritual, ele te pergunta o tempo todo o que tu queres. Ele pede que tu peças. Ele pede que tu peças. Sabe por quê? Porque ele tem que respeitar o teu livre-arbítrio, porque a lei do livre-arbítrio é intocável, sabe? Então ele só pode te ajudar se tu pedires. Ele não pode te ajudar se tu não pedires, porque faz parte do teu aprendizado, tá certo? Então, essas raças não têm livre-arbítrio, sabe? Essas raças são demoníacas, eles vêm e arrombam. Eu acredito em outras sociedades, sabe? Eu não sei como, não sei se são iguais a nós, fisicamente, né? Iguais a nós, mas eu acredito na criação divina muito mais ampla. Uhum. É como eu Entendi. acredito, é Então como eu vejo. tu acreditas nessas outras raças? Humanoides provavelmente são sencientes, são pensantes, são racionais. Tu acredita nesse tipo de. Não tô falando nesse tipo de coisa Cara, como se fosse assim algo pejorativo, mas tu acreditas nessas ideias, acredito. tu Cara, tu quer essas ideias. já viste os peixes? Já viste os peixes? Foto de peixe ou vídeo de peixe e tal, de seres que moram lá nas profundezas, onde tem pouco oxigênio e tal. Tem uns negócios lá que a gente só vê em filme
esses filmes, né, de Ficção, né? sabe? Então, os mistérios divinos são muito maiores, mano, muito maiores do que a gente tem, porque a gente mesmo se restringiu, sabe? Porque o que é que a gente quer? A gente quer ter uma casa, um carro, uma não, né? A gente quer, se puder ter várias casas, né? Mas a gente quer ter uma casa, um carro, uma televisão bacana e tal. É isso que a gente quer ter. Se a gente tem, aí tu tá restrito, aí tu vive hipnotizado nisso, sabe? Tu vai pro trabalho, aí tu volta para casa, pro teu carro, com a tua televisão, tu fica ali naquele negócio, tua cama, teus negócios, teu computador, aí tu vai lá na igreja, reza um pouco, desmata tudo, joga lixo, plástico em excesso e tal. Esses somos nós, cara. A gente se apequenou, sabe? E a gente não quer, eu estou generalizando, a maior parte de nós não quer a palavra divina, quer a palavra que ele quer. Ele quer que o pastor fale aquilo que ele quer, que nem na Umbanda. A Umbanda, quando tu tens intuição, tu consegues alcançar coisas e tal, as pessoas vivem me pedindo conselho, sabe? Eu não costumo fazer isso. Só quando a minha intuição, a minha espiritualidade está muito latente, muito porque eu posso ajudar aquelas pessoas. Mas outro dia a pessoa me perguntou assim, Serginho, como é que eu faço para trazer de volta para perto de mim meu namorado? Eu digo, Emana, para com isso, velho, tu é doido. Porque essa coisa da amarração, a magia negativa, que chamam de magia negra, não gosto de chamar de magia negra, porque, enfim, a magia negativa, ela é real, ela acontece, ela é demoníaca, sabe? E aí, mano, tudo que vai volta, não é assim? Tudo que vai volta, sabe? As pessoas pensam que não volta, mas volta. Então, é o seguinte, você trazer uma pessoa que você gosta, a tal da amarração, é como se eu pegasse uma pessoa, amarrasse ela, trouxesse ela para minha casa e usasse ela do jeito que eu quero, estuprasse e tal. Porque é isso. A pessoa não quer mais, cara. Sabe? Então as pessoas se apequenaram, sabe? E é uma pessoa bacana, não é uma pessoa ruim, não, é uma pessoa bacana. Ela é católica pra caramba, ela acredita em Deus e tal, e as pessoas costumam me procurar, dizem que as pessoas procuram a Umbanda na dor ou no amor, né? Tem muita gente que vai na Umbanda e depois sai falando mal de lá. O pior é que as pessoas vão em terreiros, né, em lugares que pagam e tal. Umbanda, sabe qual é o tripé da Umbanda? Qual é? Humildade, amor e caridade. Esse é o tripé. Humildade, amor, caridade, sabe? Então, fora disso, não é Umbanda. Então, as pessoas confundem muito, pagam para fazer trabalho, essas coisas. Agora, mano, eu quero te dizer, o que vai e volta é a lei da. Como é a lei da consequência? Como é Do o, né? retorno. Do retorno e tal, sei lá. Não tem jeito, mano, sabe? É o aprendizado. Ah, porque Deus. Mas peraí, não mete Deus nisso, eu acho engraçado. Ah, meu Deus, por que essa desgraça? Ei, para com isso. Deus não teve nada a ver com isso. Deus não é ruim. Deus é amor. Não acredito em Deus fazendo coisa ruim. Não acredito nisso. Tá entendendo? Então, você tem que entender que tem outras forças aqui, forças muito negativas aqui, que estão aqui, porque a gente que atrai, com a nossa ganância, com a nossa prepotência, o nosso racismo, nosso preconceito, nossa vaidade em excesso, orgulho, a gente que atrai. Ah, porque Deus não faz nada. Deus está aqui do teu lado, mano. As pessoas às vezes dizem para mim que eu sou, na espiritualidade, eu sou realista. As pessoas dizem assim, às vezes tu é muito pessimista. Eu digo, mano, olha só, a salvação está aqui do teu lado, está do teu lado, mano, do nosso lado, está aqui. Deus está aqui, velho. É só tu amar. Sabe? Ah, eu quero ir pro céu. Aprende a amar, mano. É simples, mano, mas não é simples, né? É quase impossível, porque a gente se apequenou nessa coisa da materialidade, né? Do material, de ter, de ter, de ter. Então a gente não. Então a gente é muito pequeno. Eu acho uma loucura. Tem gente que me odeia quando eu falo isso. Eu acho uma loucura esse negócio a gente está indo para Marte. A gente vai para Marte para não sei, gasta bilhões e bilhões e as pessoas estão morrendo de fome aqui na Terra, mano. Tu nem resolveu os problemas daqui da Terra, tu quer ir lá para Marte, sabe?
Então, a gente, infelizmente, se distanciou do amor, se distanciou de Deus, sabe? E tem um Deus que não é Deus, né? Que é a hipocrisia nas igrejas, que estou falando das igrejas, estou juntando tudo, tá? Estou juntando tudo. Uhum. Eu vou dizer o seguinte, 90%, tem gente que me bate quando eu falo isso, 90% dos lugares que escreve Umbanda não é Umbanda. Dá para tu entenderes isso? Uhum. Eu acho até que é mais, mas vamos lá, 90%. Assim como eu acho que 90% dos lugares que escrevem igreja evangélica não é, assim como a igreja católica se perdeu, né? Tem dinheiro pra caramba, tem banco. O Papa não pode falar o que ele quer falar, porque senão matam ele, cara. Uhum. O Papa tem segurança lá dentro do Vaticano, sabe? É difícil, é complicado isso, cara. Sim. Então, a gente foi para a gente caminhou para o deserto, sabe? Sei lá, complicado. Nossa situação é muito difícil. Cara, a gente está à beira do abismo. A gente está destruindo o planeta. Os maiores cientistas, se a gente for falar em ciência, os maiores cientistas daqui da Terra estão falando: acabou, não dá mais tempo, não dá mais tempo. Os rios estão secando. A Europa, a Ásia nunca teve uma, 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 uma seca tão grande como agora. Os rios estão secando, cara. A gente está acabando com tudo e a gente não acorda para isso. Sim. A gente não quer amar. E como é que a gente vai ficar? Para onde a gente vai? É difícil, mano. É dificílimo. É dificílimo. Serginho, E a não é, né? gente. E na verdade não é, né? Na Não. verdade é super simples, é só abraçar Deus, é só abraçar o amor, cara. Mas a gente não quer. Nossa. A gente não quer se desfazer. E, mano, desculpa, só para terminar, sabe quantas calças? Olha, estou falando isso não é para me promover nada, porque Uhum. muito pelo contrário. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sou um pedichão agora, porque eu ajudava antes com o meu dinheiro. Como eu estou sem dinheiro agora, ainda não ganho, vou ter que voltar a ganhar. Eu eu busco para doação, não sei se vocês veem isso para animais, né? Eu sou muito ligado à causa animal, para as pessoas, para as famílias pobres e tal, porque a pessoa acha que é pobre porque tem gente que acha que a pessoa é pobre porque ela quer ser pobre, sabe? Uhum. Então, é, eu, por que eu ia falar? Por que eu falei isso? O que E a a gente, gente ia falar das doações agora. não, antes das Das doações. calças. Tu tava falando alguma coisa de Ah, calça. eu tenho 3 calças, cara. Eu tenho 3 calças, eu dei tudo. Porra, mas claro, eu não usava, mano. Uhum. Umas calças sociais que eu usava uma vez por ano, sei lá. Ah, tem que fazer um show, tem que usar um paletó, por exemplo, um evento que exige. É raro, mas que exige um paletó. Eu vou ali e alugo, mano. Eu Uhum. dei minhas calças, porque o que adianta eu ter um monte de calça e a pessoa na rua tá sem calça? Eu dei meus tênis, dei meus sapatos, eu não tenho nem um sapato social, Uhum. sabe? Tem um cara que fala para mim, mas tu é doido. Pô, não, cara, doido aqui não dá. Uhum. É que não ajuda o próximo, o irmão que está ali. A gente desce o prédio, eu moro no quinto andar, desço, a pobreza está ali, sabe? E a gente não faz nada. E o negócio fica guardado lá no teu guarda-roupa e tu não usas, cara. Uhum. A quantidade de comida que a gente estraga, velho, a quantidade de comida que a gente estraga. A gente, o brasileiro, né? A gente, sabe? E porque a gente não quer dar, as coisas estragam na geladeira da casa da gente ou perdem a validade, e a gente não dá, porque a gente, sabe, a gente está com dinheiro, às vezes, não consegue dar R$ 2, R$ 5. O pior, a gente não fala, olha, desculpa, tem uma guia espiritual, que é um ser, né, que é a vovó Conga, muito respeitada na Umbanda, e ela diz assim, é uma preta velha, né, ela diz assim, meu filho, Quando, quando a criança ou a pessoa vier falar com você e lhe pedir as coisas, você puder dar, você dá. Mas converse com a pessoa, se você puder, dê um abraço, porque às vezes a pessoa precisa só de um abraço, de uma conversa. Então a gente dá, às vezes. Eu me lembro que 2 garotos vieram na porta da minha casa, eu era casado, 2 garotos vieram na porta da minha casa. Eu cozinho, eu gosto de cozinhar, a minha ex também gostava. A gente tinha feito um feijão, sabe? Tava muito gostoso. Aí eu fiz um prato para cada um deles, feijão, arroz, sabe? Carne e tal.
dei para eles. Essa é uma outra questão que eu estou deixando de comer carne, né? Não como mais carne vermelha, mas enfim, dei para eles e dei 10 reais para cada um. Aí eles comeram e tal, agradeceram, foram embora. E aí eu voltei para casa, sabe? Tufado, sabe? Tufado, cheio de, 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 de orgulho de mim mesmo, é que eu sou um cara bacana, né? Eu dei e tal. Depois eu parei para pensar, eu digo assim, eu só exercitei a minha vaidade, sabe? Então a gente exercita muito a nossa vaidade achando que a gente está fazendo caridade, ajudando os outros, sabe? A gente dá 10, 5 reais lá para o mendigo e não sabe o nome dele, não pergunta de onde ele é, não toca na mão, não toca na pessoa, não dá um abraço. Esses somos nós, seres humanos, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, é. De uma maneira geral, é. Serginho, a gente tá chegando agora. Foi rápido, né? A gente conversou pra caramba. Quando a conversa flui, parece que o tempo vai embora, né? É que eu falo muito, moleque. Ainda mais que aí quando eu pego um pra falar, mano. E a gente nem falou de tudo que a gente queria falar ainda. Aí já tem espaço pra gente fazer mais um, de repente. Acho que a gente não falou da metade das coisas que queria falar. Eu imagino que vocês tenham. Imagino que vocês tenham imaginado, é ótimo, né? Mas imagino que vocês tenham imaginado um outro tipo de conversa comigo. O artista e tal, vão falar de humor. Pô, a gente mudou tudo, velho. A primeira vez que eu fiz tu tem que parar, senão eu não paro. A primeira vez que eu fiz o Jô Soares, eu estava em cartaz no Rio há 6 meses, com teatro lotado, Teatro Ipanema, sabe? E as pessoas não entendiam como é que um cara que não é global, né? Porque eu tinha feito o Jô, o Faustão e tal, mas não era global. Eu recebia uns cachês de participação lá na Globo e tal, mas não era contratado, não era global. Eles não entendiam como um cara assim estava com o teatro cheio e tudo. E aí eles me fizeram 2 ou 3 pré-entrevistas antes, né? E tudo. Então, acho que pensaram que eu era um tiririca. Eu não estou falando mal de tiririca assim, mas assim, um cara que e meu show sempre foi muito cheio de conversa, porque eu sempre li muito, eu tive uma boa educação. Boa educação, que eu quero dizer, não estou falando de moralidade, estou falando de ler, sabe, estudar e tal. E aí o João montou uma entrevista em que eu ia contar várias piadas, porque eu tinha ficado 24 horas contando piadas. Isso é uma coisa que a gente para a próxima conversa. Eu fiquei 24 horas contando piadas. Eu fiz um show de 24 horas. O Faustão veio para Belém. Eu fiquei 14 minutos. Era para ficar 2 minutos no ar, fiquei 14 minutos no ar. Então, esse era um dos assuntos do jogo. Então, ele pensou, ele ia dizer assim: me conta uma piada de bêbado, aí me conta uma piada de tal e tal. E, cara, eu só contei 2 piadas disso porque eu fomentei a coisa de contar piada, entendeu? Porque a gente agarrou numa conversa que nem agora. Pô, esse cara é humorista, mas, pô, ele não contou uma piada. Ele não... A conversa foi muito boa, mano. Uhum. Esse era um dos assuntos que eu ia te perguntar lá, que eu pretendo deixar para uma próxima, que eu ia te perguntar como era que os bastidores lá do jogo, cara. Se for rápido aí, Cara, não conta. assim, Tu só conta agora se tu é pra tu contar em detalhes. Então pode começar a contar se tu quiser. não, cara, foi. Eu estava em cartaz no Teatro Ipanema. Eu fui para ficar 1 mês em cartaz, fiquei 6 meses. E o teatro cheio. Aí você manda material para todo mundo e tal. Eu fazia uma porrada de programas e tudo. Tinha vários programas que eu fazia em São Paulo, tipo, lá em São Paulo tem TV Mulher, tem a Gazeta, são TVs que são de lá, né? E aí eu saía do Rio meia-noite, pegava o ônibus meia-noite, aí chegava no Rio 5h30, 6 horas da manhã, e ia contar piada, tipo esses programas na Maria Braga, essas coisas, sabe? Fazia vários e tal. Então eu estava me tornando conhecido, e aí um dia eles me ligaram, eu não estava esperando, um dia eles me ligaram, e aí nós tivemos 3 pré-conversas antes, né? Não demorou muito, eu acho que 1 semana, 10 dias depois, eu fui para São Paulo, cheguei lá, porra, normal, tu chega, camarim, né? O Jô não conversa contigo antes, com a maioria eu acho que ele quer essa coisa mesmo de conhecer a pessoa na hora, essa coisa, né? E eu como é que chama? Aquele que ria alto pra caramba, Pira? o Bira, o Derico, me contaram umas piadas e tudo.
Eles foram lá contigo no camarim ou tu encontrou eles no camarim? Não, no corredor ali, no corredor, antes de entrar, a gente se conheceu e tudo, me apresentaram e eu queria tirar uma foto com o Bira e tal, e então aí eles começaram a me contar piada, porque o meu show era um show, quero te dizer que o stand-up ainda não estava, ainda não tinha stand-up aqui, não dessa nova geração, desse novo stand-up. Então, eu era chamado lá de humorista pop, porque eu contava, eu fazia um show que nem um show do Jô, eu não estou me comparando a eles, os caras são, porra, estão lá em cima, eu estou aqui embaixo. Eu estou falando do estilo, tá? Uhum. Então, eu contava piadas misturado com histórias. Eu transformava a maior parte das piadas em histórias, mas eu dividia assim. Eu começava a falar de bêbado, aí falava de sogra, sabe? Os temas das piadas, sabe? Corno e tal, essas coisas. Então, eles começaram a me contar um monte de piada. Depois, aí eu fui para lá. Era ainda na época que o convidado ele saía da plateia, né? Eu fui para lá, era o Francisco Oco, também o outro convidado, a gente brincou muito. Eu levei uma garrafada daqui, essas que a gente compra no Ver o Peso, uma garrafada para o Jô, para brincar com essa história e tudo. E cara, a entrevista era para demorar sei lá, uns 10 minutos, demorou 14, é muito tempo, demorou 14 ou 15 minutos. O Jô foi absolutamente gentil comigo, generoso, como eu acho que ele era com a maior parte das pessoas, e foi divertido. Agora, a gente agarrou numa conversa, velho, que nem a gente fez agora, desvirtuou tudo. Sabe? E é legal, porque foi legal por causa disso, sabe? Quando terminou, ele pegou no meu braço, assim, pegou no meu braço. Não, eu peguei no braço dele, ele pegou no meu várias vezes, mas assim, no final ele pegou no meu braço e fez aquele desfecho. Aí o fotógrafo lá do programa, que foi fotógrafo a vida inteira do programa, falou para mim assim: o Jô deve ter gostado muito, porque ele pegou no teu braço, ele só pega no braço de quem ele gosta da entrevista. Bacana. Isso é muito bacana. Poxa, cara, essa é uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Mas eu tenho curiosidade de perguntar essas coisas do Jô aí há anos, Serginho. Sim, pois é. Eu queria muito saber como é que era lá, cara. O mais louco foi fazer o Faustão, cara, porque eu vim para Belém cuidar do papai e tal, e aí quando eu resolvi voltar para o Rio, né, voltar, ficar em cartaz e tudo, eu disse assim, cara, eu passei 2 anos fora do Rio, como é que eu vou voltar agora? Por ninguém, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fiquei pensando e brincando com os amigos aqui em Belém. Eu disse assim, já sei, eu vou fazer um show 24 horas. Eu acho que ninguém fez isso, eu vou ficar 24 horas no palco. Aí falaram, tá maluco, tu não vai conseguir. Não, vou ficar, fica, não fica, fica, não fica. Eu falei que ia ficar. Aí eu montei o show, foi lá no Teatro do CCB aqui, montei o show, e mandei esse material. Olha que loucura, cara. A viagem. Eu mandei esse material pro Gugu, pro Faustão, pro Fantástico, e tinha um programa na Record, sei lá, na Bandeirante, que eu não me lembro. Mandei para eles, mandei para vários programas, para ver se eles se interessavam. Olha que é uma coisa de maluco. Ninguém vai se interessar, ninguém acreditava nisso. Cara, o Gugu, que era o programa do Gugu, né? O Domingão do Faustão e o Fantástico, os três se interessaram, mano. Aí eu tinha que escolher um, porque só podia fazer um. Aí eu escolhi o Fantástico, e era o Maurício Kubrusli, que fazia essas matérias, ia nas cidades, né? Aí o Maurício, a gente acabou fazendo amizade, eu e ele, por uns 3 ou 4 dias, a gente se falou todo dia, combinando as coisas, fazendo amizade, até que ele me disse assim, Serginho, olha só, ele descobriu que o Jô também queria e que o Gugu queria, sabe? Ele falou, olha, Serginho, eu posso dar um conselho? Pode. Faz o Jô, faz o Faustão. Por quê? Porque, mano, olha só, mês passado eu estava com uma matéria para fazer, eu ia lá ele falou uma cidade, não me lembro qual era a cidade, e na véspera aconteceu, eu também não me lembro o que foi, alguma cagada, e aquela matéria não teve. Então ele disse o seguinte, eu vou fazer, vou marcar tudo para Belém e tal, mas se na véspera morrer alguém, sei lá, acontecer alguma coisa, acabou a tua matéria, eles simplesmente não vão fazer. Então tu corre esse risco. O Faustão não, ele vai fazer. Então eu escolhi o Faustão, ele mandou a Cuca Lazzaruto para Belém. Imagina, o Faustão, a primeira vez que ele mandou uma equipe para o norte, cobrir um evento, a primeira vez que a Globo mandou. Muito bacana. Ficou 24, aí eu ia ficar 2 minutos no ar, porque o programa estava lotado.
Então, eles falaram, vai ficar 2, no máximo 3 minutos, o Jô não vai interagir. A Cuca Lazzaroto vai entrar da plateia, vai conversando com o Jô, com o Faustão até o palco. No palco, aí tu estás contando, aí o Faustão vai pedir para escutar a piada que vai contar, talvez tu conte mais uma, acabou, é isso, tá bom. Aí eu pensei comigo assim, porra, esse esforço todo para eu ficar 2, 3 minutos, tu é doido, eu não vou ficar. Eu aqui, aí eu me preparei. Aí quando entra, eu tenho isso, tá na internet, aí a Cuca Lazzaroto entra da plateia, falando com o Faustão e falando, e o Faustão, mas ele está 24 horas no ar, o Faustão fazendo que não sabia, mas 24 horas ela está explicando e ela vai chegando no palco. Só que eu lá no palco, porque falaram várias vezes, vai entrar, tu imagina a loucura, né? Eu fazendo um show aqui, com a plateia aqui, contando as histórias, eu já estava sei lá, 20 horas, né? 18, 19, e aí o fone de ouvido aqui no meu ouvido, com um programa aqui, e as pessoas interagindo. Vai entrar! Aí não entrar, vai entrar, agora vai entrar. É uma loucura. Aí, quando ela começou, eu comecei a falar para a plateia assim, eu vou contar uma piada para vocês, vocês vão rir muito, porque você... E fiquei enrolando, porque tu acha que eu sou otário, mano? Ela chegar e botar o microfone na minha boca e eu estar no meio da piada? Aí ela falando com o Faustão aqui, eu enrolando. Aí quando o Faustão disse para ela assim, então vamos escutar uma piada aí. Aí ela disse, eu acho que ele está no meio da piada. O Faustão disse, no meu também a gente ria. Ela botou o microfone na minha boca, eu comecei a piada. Aí o Faustão gostou. Aí o Faustão me fez uma pergunta, cara, que eu não me lembro, eu já tentei me lembrar. Eu tenho que ver onde está esse vídeo, porque eu tenho o vídeo, mas ele está editado. E ele me fez uma pergunta, eu falei, hã? Que era para ele falar de novo, saca? E aí eu criei uma interação. E, mano, eu fiquei 14 minutos no ar, um link de 14 minutos. Tu é doido, moleque. É muito tempo, grande. cara. É muito pra TV. E o artista que era entrevistado dele do dia era o Cacá de Carvalho, que era o Jamanta, lembra do Jamanta, da novela? Que é paraense, que é um dos maiores atores do Brasil, cara. Só deu parar naquele dia, foi muito pai d'égua. É muito bacana. Serginho, cara, eu te agradeço, cara. Eu te agradeço. Fazia muito tempo que eu queria bater esse papo contigo. O papo foi legal. Ah, muito tempo mesmo. Te conheci ainda quando eu era menino, cara. Eu era moleque. E vi pelo menos 2 apresentações tuas quando eu morava em Belém, ainda adolescente, as 2 vezes. E pra gente, pô, a gente ficou muito feliz, cara, de ter, colocando assim, te recebido aqui, né? Mesmo sendo pela internet. Eu fico Amém. muito feliz mesmo. Ah, espero que a gente continue aqui, tendo contato e tudo mais. A gente continue trocando aí informações, figurinhas, batendo papo também, Eu tô às dia a ordens. dia. E quem sabe aí, de repente, quando eu for a Belém, eu ia pretender Belém em novembro, de repente a gente não se encontre aí, dê um Bubu, abraço. vou fazer um convite pro Bubu. Sabe quem é o Bubu, né? Ele não falou, cara, ele passou a live toda sem como é o podcast todo sem falar. Olha, velho, Fazendo sábado agora, semblante aqui na rede. sábado agora, eu vou fazer Ah, uma parada nova. Eu vou fazer o show aqui em casa. O show, tô chamando de lá em casa. Os lugares querem te dar, os teatros são muito caros e tal, e os lugares querem te dar de segunda a quinta para tu fazer show. Sexta e sábado eles não querem balada. Então eu resolvi fazer aqui em casa. Então sábado eu estreio a nova temporada do meu show, o Serginho Engraçado para Cachorro, aqui na minha sala. Porque eu olhei para minha sala, porque tem um grupo queer aqui, por exemplo, da Zé Charone, do, do Edir Augusto, e eles estão fazendo lá na sala da casa deles, eles montaram um espaço cultural. Eu olhei para a minha sala e digo, cabe umas 30 pessoas aqui, 40, 30, 20, sei lá. Eu vou fazer aqui em casa, moleque. Então eu estou montando um espaço cultural aqui e sábado eu estreio. Eu nunca pensei nisso, em fazer um show dentro de casa, moleque. bacana, interessante. Convidado, viu, velho? Tu tá convidado. E Valeu. eu fui convidado ontem, anteontem, tem uma rádio e TV que chama, que flutua na internet, que chama Nossa Belém. Uhum.
Nossa Belém, que é do Pio Neto. Eles me chamaram porque eu tenho a live, né? O Conversa com os Parentes, que eu faço por temporada, faço isso aqui em casa, e eles me chamaram para fazer lá como programa de rádio, de TV, com toda a estrutura, porque eles têm toda a estrutura e tal. Então eu vou fazer de meio-dia a 1h30 da tarde, eu começo na segunda-feira, o Conversa com os Parentes. E aí é uma mistura de coisa, e aí eu vou chamar vocês, moleque. É por isso que eu estou falando, eu vou chamar vocês. Então nós vamos conversar a próxima vez lá no Conversa com os Parentes, lá comigo na live. E quem quiser já sabe, a partir da semana que vem, procura. Tem o site, nossabelém.com.br, tem um aplicativo, tem mais de 9.000 aplicativos, cara, ativos, né? Tem um aplicativo, porque funciona direto, tem vários programas e tal. Então, a partir de terça-feira, de meio-dia a 1h30, vocês podem tanto escutar como um podcast, né, na rádio, como ver no YouTube. Muito pai d'égua. Aí eu quero convidar vocês já estão convidados, tá? Pô, a gente fica muito feliz com esse convite. Terremo ou Paysandu, mano? Eu sou Paysandu. Sou remista. Tu é Paysandu, Bubu? Sou Paysandu. Por isso que eu ganhei uma nova faceta do meu apelido, Bubu. Moleque, bacana. O nosso time são muito vagabundo, velho. É o SUS falando do carnaval. É doido, não me fale isso. É complicado, né, cara? É complicado. Complicadíssimo. De tudo que tu falou até agora, e olha que a gente falou de coisa difícil. Essa é a mais difícil, hein? Poxa, pra terminar, eu vou contar uma piada, tá? Pode ser? Poxa, mas já é hora. Moleque, eu vou contar uma piada. Eu não sou o contador de piada, o engraçadinho, sabe? Tu viste isso, né? Aqui, eu não sou engraçadinho, é o palco, né? Mas eu vou contar uma piada de pastor. Moleque, eu não acredito que eu vou fazer isso, sabe? Aí... Isso é uma piada, tá? Por favor. Aí o pastor chegou e disse assim: meus irmãos, minhas irmãs, aquele pastor que grita, né? Aquele que grita. E tem uns que gritam pra caramba, né? Eu fui eu ia no Rio, tô dizendo que eu tenho 2 amigos pastores. Aqui em Belém tem um ali na Ucino Cacela. Eu morei ali na Ucino Cacela, entre a Gentil e a Conselheiro. Tem uma igreja lá muito bacana lá. Eu fui lá 2 vezes, os pastores me levaram lá. Eu não tenho problema com nada, entendeu? Nesse sentido. Aí o pastor dizendo: meus irmãos, minhas irmãs, hoje Deus vai curar, vocês acreditam? Aí o povo acredita. Vocês acreditam que Deus está aqui, está ali, está atrás qualquer lugar atrás daquela cortina? Acredito, pastor, vamos levantar a mão para cima. Acredito. Essa piada é velha pra caramba. Aí falou: eu vou curar, Deus vai curar agora, vamos ver. Você, irmão, vem aqui. Aí o cara vê: qual é o seu problema? Eu sou fânio. Você é fânio. Eu queria deixar de ser fânio, porque ninguém respeita. A mulher não namora comigo, eu não faço sou nada. Pois Deus vai lhe curar hoje. Você acredita nisso? Acredito. Fale alto. Você acredita? Acredito. Você vai deixar. Vá para trás daquela cortina. Eu vou lhe mandar atrás daquela cortina, porque eu vou mostrar que Deus está em todos os lugares, inclusive atrás daquela cortina que ninguém acredita. Ele foi para lá. Mas eu vou curar. Deus vai curar doses. Hoje vai ser dose, não vai ser hoje vai ser dose dupla. Você aí suba. Aí o cara subiu com uma muleta, todo fumado, sabe? Todo fumado. Qual é o seu problema? Pastor, eu tive paralisia infantil, ando nessa muleta que nem um fone, as mulheres também não querem namorar comigo, não quer nada, ninguém quer conversar, um preconceito. Mas Deus vai lhe curar hoje, você acredita? Acredito. Acredita mesmo, acredito. Vai para trás da cortina junto com o fone que Deus vai curar agora. Eu vou mostrar. Vamos levantar os braços, irmão. As mãos, todo mundo levantou. Deus vai curar. Deus, agora, vai ser agora. Aleijado. Jogue a muleta pro alto. Plá. Fânio, agora fale. O Alejandro se fudeu aqui, olha. Ele caiu. Ele tá no chão. A ele. Que bobagem, né? Rapaz. Que bobagem.
Rapaz. E aí, Thiago? Acho que o Thiago ficou vermelho. É isso, mano. Foi um prazer, cara. Foi muito, muito pai d'égua, viu? Foi muito pai d'égua. Não? Beleza. Eu fico Thiago, feliz. E agora a conversa vai ser lá no Conversa com os Parentes. beleza. Pô, muito obrigado, Serginho. Thiago, você quer falar alguma coisa aí? Eu posso ir direcionando aqui. Desculpa, porque sim, pode pegar a reta. Ele não conseguiu O Thiago ainda tá se recompondo. Não sei onde eu amarrei meu burro. Porque eu fui convidar esse cara, velho. Tava tudo indo bem, né? Tava tudo indo direito. Cara, eu tava bem desconfiado com a piada. Eu falei, cara, será que o Serginho vai passar o nosso limite aqui? Mas, poxa, o fone me pegou na esquina, olha. É piada. É conversa fiada, é piada. Sabe? E, infelizmente, a gente sabe que tem muitas igrejas charlatãs, né? Sim, infelizmente tem. As igrejas charlatãs. E eu tô, assim como eu fiz a minha culpa e te falei que 90% dos lugares não são exatamente Umbanda. Eu fiz a minha culpa. Então, infelizmente, a gente está assistindo isso, que é a palavra do homem lá em cima sendo desvirtuada por pessoas muito ruins que se fazem passar por, né? Sim, por gente certa, por servos de Deus. Não, mas é isso, né? Que é isso mesmo. Beleza? Muito obrigado, Book. Por favor, faça as honras finais. Bubu agora, Bubu. Bubu, por favor, faça as honras finais. Moleque. Vou falar para minha esposa. Serginho, cara, muito obrigado. Valeu por ter tirado esse tempo aí para estar com a gente. Vocês aí que estão nos ouvindo, que chegaram até aqui, muito obrigado por terem nos acompanhado até esse momento. Valeu mesmo vocês aí que acompanham a gente no nosso admirável novo podcast brasileiro. Esse foi Serginho Cunha, o nosso convidado de hoje, ator, humorista, paraense aqui da Gema, morador de Belém do Pará. Tá rindo até agora. Ele tá rindo até agora. Ele tá rindo até agora. Tá. Vai tomar água aí, Thiago. Então é isso. Valeu, galera. Grande abraço, Serginho. Até a próxima. Até Beijo, mais, mano. meu querido. De vocês, tá? Que Deus esteja com a gente o tempo todo, mano. Amém. Um abraço. Abraço.